Fala pessoal, qual é a boa? Você está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você que curte um debate bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. O quadro de hoje é o Turno Duplo, nosso espaço para uma análise mais profunda, diferente de outros quadros, eles têm uma pegada um pouco mais séria, mas sem perder a leveza característica. Ninguém aqui está dizendo que existem verdades absolutas, a ideia é dar nossos 2 centavos de opinião sobre os temas do hobby, ajudando quem nos escuta a talvez descobrir algo novo, aprimorar os debates sobre os assuntos tratados. Meu nome é Davi, eu estou aqui hoje com 2 convidados, estou com o Alan do Quintal dos Jogos. Aí, Alan. Fala, Davi. Fala, Bruno. Tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí. E também tô com o Bruno do Além do Muro. E aí, Bruno? Oi, Davi. Tudo jóia? Oi, Alan. Obrigadão pelo convite. Falar um pouquinho dos nossos parceiros, um deles inclusive está aqui, né? Aliás, os dois, né? O Bruno também, nosso parceiro, mas o evento já passou, né? Então a gente vai falar exatamente sobre isso, mas também com o Quintal dos Jogos. Então a 11ª jogatina do Quintal está chegando, será este sábado, inclusive. A gente vai lançar o episódio, a gente tá gravando na segunda, a gente vai lançar o episódio acho que quarta ou quinta-feira, então dá tempo ainda de vocês adquirirem seus ingressos, R$20, acesse a nossa bio no Instagram, lá você tem acesso para a página do Quintal para adquirir o seu ingresso, será em São Bernardo, no dia 15 de novembro. Nos vemos lá. E também a Maritacas, a casa de jogos de tabuleiro onde a diversão e a conexão acontecem. A loja física, a loja online, espaço para eventos, fica na Chácara Santo Antônio, na zona sul de São Paulo. Nosso cupom está ativo, então 5% de desconto para a loja física ou para a loja virtual, basta colocar o Então Ganhei. E vamos para o nosso tema. Nós fizemos há algumas semanas um episódio sobre o ecossistema de jogos em relação às lojas, e esse daqui será uma continuidade desse que meio que uma série, por assim dizer, falando daqueles atores que fazem o board game no Brasil ser o que é. Então hoje a gente vai falar dos festivais, jogos de tabuleiros, eventos. Mais do que encontros marcados em calendários, eventos de board game são lugares onde o jogo deixa de ser só objeto e passa a ser experiência. As pessoas se reúnem em torno de algo simples e poderoso, jogar juntas. Cada mesa montada é um convite, às vezes para rever amigos, às vezes para conhecer desconhecidos, que por algumas rodadas vão dividir um mesmo mundo. É ali que se formam os primeiros vínculos que depois tornam amizades que ultrapassam os dados e meeples, onde alguém aprende o jogo e depois tornará memória afetiva, onde a timidez dá lugar ao riso coletivo. São os grandes festivais desse universo que reúnem um público disperso, fazem circular as novidades, apresentam editoras, designers e criam pontos entre quem produz, quem vende e quem joga. Em cada cidade há uma história de como um pequeno encontro virou tradição. Um salão de festa se transformou em convenção, um grupo de voluntários virou comunidade. Mas o brilho do evento também carrega bastidores complexos, logística, acervo, estrutura, patrocínio e uma boa dose de persistência para equilibrar o sonho de servir a comunidade com a necessidade de fazer tudo caber no orçamento. Nesse episódio, queremos olhar para esse universo não como um jogador, mas quem prepara o tabuleiro para que tudo aconteça. Vamos falar sobre o que é organizar um evento de jogos, as alegrias, os perrengues, os bastidores que o público não vê. E principalmente, o poder que esses encontros têm de formar laços, comunidades e memórias que ficam muito além da última rodada. Então, Bruno, começando aí por você, traz pra gente primeiro um pouco sobre você, né? Fala um pouco do evento. Meu nome é Bruno, eu sou produtor de eventos, responsável pelo Além do Muro. A gente começou a produzir eventos desde 2012. Claro que começou como um encontro de amigos, bem tímido, e foi crescendo com um amigo chamando o outro, e depois o amigo do amigo, e o resto é história, né? Ganhando uma proporção que a gente sempre teve vontade, mas nunca imaginaria, né? A proporção que ganharia. Desde a infância eu tive na cultura nerd um refúgio, né? Por uma infância que não foi tão boa assim. Quando eu conheci os jogos modernos, que é uma atividade mais ativa, né? Tipo, não é só consumir alguma coisa, é você participar, você viver, simular situações, vidas diferentes, e nisso tem um RPG incluso, né? E eu me maravilhei, quis compartilhar com os amigos e foi se tornando um evento. E se fosse para eu citar um gatilho para eu começar a fazer os eventos, foi um evento que eu participei lá em São Paulo, por volta desse ano de 2012 mesmo, que foi o Redoma Box Offline. Foi um evento organizado em parceria entre a Devir, antiga Terra-média, o espaço deles que eles tinham lá, com produção da Redoma Net, que é o antigo nome, a antiga Ludopédia, o Jogando Offline, que era um canal de YouTube, que vocês ainda acham os vídeos deles, mas atualmente eles não estão mais produzindo vídeos de jogo de tabuleiro, e a Fanbox, que já teve aí empreitadas como luderia, como aluguel de jogos, editora. Então, é a iniciativa desses caras aí organizando um evento ali para divulgar o hobby, por pura paixão ao hobby, me motivou a fazer o meu também. Legal. E como é que era o cenário quando você começou lá em Jundiaí? Já tinha algum evento? Você foi pioneiro? Cara, não tinha nada. Inclusive porque em 2012, você queria comprar jogo, muito você precisava comprar importado. O mercado tava muito no comecinho, engatinhando. Tinha eventos na nossa cidade de quadrinho, evento de cultura nerd, assim,
mas nada de tabuleiro. A gente começou a introduzir isso mesmo na galera, a gente começou a perceber justamente ser criado ali uns círculos de amizade, de galera que gostava da proposta, e hoje, tipo assim, galera da cidade que vai para eventos em São Paulo, em outras cidades, começou conhecendo os jogos com a gente. Então, assim, já é um super motivador para eventos que começam descentralizados, né? Não apenas nas grandes capitais, para construir comunidade do hobby. Que legal. E um baita evento, né? Antes até de passar a palavra aí pro Alan, falar um pouquinho da minha experiência, né? Fui eu, o Jonathan, o Douglas e também a esposa do Douglas, né, Elaine. A gente foi lá no Além do Muro, foi bem legal, e é um evento bastante voltado para protótipo, tem uma abertura muito grande para protótipo, que a gente achou bem legal. Então realmente você tem a possibilidade de estar em contato com os autores, de conhecer os jogos que esperamos sejam aí os próximos sucessos. Alguns já são, né? Por exemplo, jogamos lá o Imperial América Latina, que já está em financiamento, já está como sucesso de financiamento, então foi a chance também de conhecer esse e outros jogos. Jogamos bastante, então a quantidade de possibilidades de mesa é muito legal, porque você não tem que ficar esperando, como às vezes em grandes eventos, né, que você fica um tempão esperando pra conseguir mesa. Lá o tempo inteiro você conseguia jogar alguma coisinha. Então já parabenizar e falar que foi bem legal a experiência por lá. Alan, você vindo aí de mais focado no canal, né, começou aí só com um canal, não, né, porque já é um trabalho desgramado, mas começou com um canal no YouTube, mas o evento virou aí meio que carro-chefe, né? Conta um pouquinho dessa história e também já traz aí como é que era o cenário na região aqui do ABC quando vocês iniciaram com os eventos do Quintal. O canal dá tanto trabalho que tá até meio parado. Essa é a verdade. Mas vamos lá, eu sou o Alan, eu sou aqui de São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Entrei no hobby ali em meados de 2018, junto com o Miguel e com o Raul, que também fazem parte aí do Quintal. A gente mergulhou de cabeça, era um negócio que a gente só queria falar disso. E aí logo em seguida veio a pandemia e foi aí que, cara, Tabletop Simulator, Board Game Arena, a gente conhecia uns 2 jogos assim pro final de semana, foi uma época insana, deu para conhecer bastante título. E um pouquinho antes da pandemia eu chamei o Lucas, a gente vai na casa do Raul, a gente vai comer umas pizzas, joga uns joguinhos lá, você não tem interesse? Eu até brinco que ele demorou 3 anos para aceitar o meu convite, mas quando ele aceitou, por volta de 2023, por aí, ele também ficou doido, tanto é que hoje é um dos mais atacadões aqui do Quintal. Entrou pro hobby, logo em seguida já entrou pro Quintal, né? E o Quintal surgiu da ideia de contribuir com o hobby de uma maneira mais ativa, assim, de colocar a mão na massa. Né? O Miguel chegou a ter um canal de board games com um cunhado dele, era o Guardiões do Porão. Eles pararam e tal, e aí uns 2 anos depois, em 2023, a gente resolveu retomar a ideia e aí surgiu o Quintal dos Jogos, né? É que a gente começou a se reunir na casa do Raul e no fundo da casa dele tinha um quintal, então era dia de garoa, dia de frio, chuva, a gente jogava lá no quintal. As intempéries não afastavam a gente das jogatinas. Foi até uma ideia do Raul, por que a gente não começa a fazer uns encontros aí? A gente vê um lugar, em São Bernardo não tem nada, até pegando um pouco de uma experiência que a gente teve na casa de um colega nosso, Paulo, lá em Santo André. A gente não conhecia ninguém, por acaso a gente se conectou por um grupo aí de Facebook, marcaram, a gente foi lá, gostamos, conhecemos pessoas, conheci o Davi lá, inclusive, Davi, Douglas, o Jonathan, e aí surgiu, vamos tentar trazer aqui para São Bernardo, porque São Bernardo até então não tinha absolutamente nada. Era um verdadeiro deserto para board game. Não tinha nem loja. Então a gente começou de uma maneira tímida, fazendo no salão do condomínio. Fizemos 6 edições lá. Até um dia eu recebi um bilhetinho do síndico falando que a gente estava promovendo jogos de azar, né? E aí eu tentei argumentar, falei que não era bem isso. Mandei uma série de artigos explicando o que era board game, né? E aí eu vi que não ia ter conversa. A gente entrou num hiato. Começo desse ano a gente mudou um pouco a chavinha e fez de uma forma muito mais estruturada. A gente aumentou muito mais a divulgação, a gente foi para um salão muito maior, e aí da edição a gente fica naquela expectativa, né? Será que vai dar bom? Será que o público vai ser legal aqui? Então é isso. A gente pensando em organizar eventos, você vê que
dificuldade, às vezes, já começa iniciais mesmo, né? Porque, porra, falar que é jogo de azar, né, acompanhamos isso, né? Porque estou indo nos eventos do Quintal desde os primeiros, acho que é um absurdo, né? A gente tava lá, super legal, famílias, né? Tinha criança, reclamação completamente desprovida ali de qualquer veracidade, mas tá bom, né? Assim, de certa forma, foi um motor também pra crescer um pouquinho mais o evento, não que a gente agradeça ao síndico do seu prédio, mas pelo menos teve um lado bom disso daí. Exatamente. Então vamos pro nosso próximo bloco aqui. E aí, falando da estrutura, começar aí, ela fala pra gente como é que é o processo de construir um evento do zero, né? Da ideia ao primeiro jogador. Propostas de evento diferentes, né? Do Quintal é muito mais aquela reunião ali de amigos, uma coisa que vem crescendo, né? Mas ainda um pouco menor. E quando a gente vai ali pro Bruno, já é uma coisa maior, né? Que você tem editora, você tem um outro contato ali com profissionais do hobby, mas de qualquer forma ambos têm os seus vários trabalhos, né? Então como é que foi esse processo de construir do zero a ideia até chegar realmente na primeira execução? Tiveram alguns marcos que a gente considera assim, né? Começou de forma muito tímida ali, 20, 25 pessoas, e aí a cada edição cresciam 5 pessoas, mais ou menos, e o público se renovava. Vinham pessoas novas, inclusive entre 35% e 40% do público em cada evento, é sempre uma galera que nunca foi. Então a gente... Poxa, tá dando uma atração legal, né? E aí um marco foi quando a gente, despretensiosamente, eu mandei uma mensagem no perfil da MS Jogos, convidando o Macri. Só que assim, é aquele convite que você é super conhecido, né? Tem um monte de jogo lançado. Foram super gentis, assim, foi na época dos testes do 10 Pragas do Egito. O cara foi lá, foi o primeiro a chegar, chegou junto com a gente. E passou o dia inteiro no evento, sei lá, umas 8 mesas de 10 pragas do Egito lá, gentil com todo mundo, conversou, a gente trocou muita ideia, um cara cheio de bagagem assim do hobby, e aí a gente parou, opa, tem alguma coisa acontecendo ali, né? E, em paralelo, outros designers também começaram a procurar a gente, o Hugo Bustilho, que é de Santo André, o Joca Júnior, que é da região do ABC, também a gente foi tendo contato, eles começaram a levar jogos ali que estavam em fase de protótipo, né, em fase de testes, aí a gente entendeu que estava dando uma encorpada assim, né? Em paralelo, a gente começou também a mesma coisa, mandar umas mensagens, uns e-mails para as editoras, apresentando o evento, explicando que não tinha fins lucrativos, né? A região de São Bernardo era uma região muito pobre de board games, e a gente queria divulgar, expandir. E algumas editoras, evento sim, evento não, mandam um jogo pra gente. Toda vez que chega alguma caixa de jogo aqui, é uma surpresa, né? Porque, pô, um evento que tá crescendo, ainda é pequeno, né? Bem local, é bem bairrista ainda, digamos assim. Tá com alguns contatos com editoras e designers que mandam alguns jogos pra gente sortear lá. E agora, como o salão é pago, né, é um custo bem elevado, isso daí ajuda demais a gente pra fechar a conta, né? E a gente sabe a dificuldade que tem do pessoal de São Paulo capital querer vir pra BC. Quem sabe agora com o VLT saindo. Fazer um intercâmbio, exatamente, quem sabe. Um pouquinho, a gente consegue atingir esse público também pra vir pra cá, né, que é um pouco mais difícil. Mas aí, Bruno, você já contou um pouquinho do início, mas como foi tirar do zero, e aí teve essa lacuna na pandemia, né, depois retornar, traz um pouquinho como é que foi o histórico aí do Além do Muro. Eu já comecei com a ideia de que, putz, eu adoraria viver disso, né, adoraria viver de jogo. E tanto que a primeira edição do Além do Muro, quando a gente ainda nem tinha esse nome de evento, foi um torneio de Magic, onde eu convidei algumas pessoas, a gente fez uma vaquinha ali, comprou booster box para premiação e foi distribuindo e assim por diante. Então, já tinha uma ideia aí de, vamos tentar fazer um negócio aí funcionar. Mas, assim, até virar um negócio de fato, foi muito tempo. E eu comecei a perceber também, né, que existia uma contradição aí no mercado profissional, enquanto empreendedor, né, que diz respeito ao seu currículo ou ao seu portfólio. E o Alan deve ter sentido isso também nos primeiros contatos com as editoras. Claro que tem momentos aí que vai ter editoras mais receptivas, mas muitas vezes, para você ser reconhecido, você precisa construir algo. E para você construir algo, você precisa de contar com a ajuda de alguém.
E essa ajuda é justamente das editoras que você está esperando, né? Então é meio contraditório o ciclo, né? Você quer ajuda, mas a pessoa só vai te dar ajuda se você já tiver algo para apresentar. E a não ser que você já tenha dinheiro, tempo sobrando para investir, que geralmente não é o cenário, né? Porque a gente trabalha com alguma coisa na nossa vida para sustentar a nossa família e tal. A gente não consegue dedicar todo o tempo e dinheiro nosso para os jogos, para fazer esse trabalho que acaba tendo um certo sentimento de filantropia no começo. Então, até a gente pegar confiança do mercado, que o nosso trabalho é sério, vai ter bastante trabalho voluntário e sem fim lucrativo. A gente ficou bastante tempo aí fazendo tudo voluntário, os nossos próprios jogos na mesa, até que a gente começou a aprender mesmo. E teve uns empurrõezinhos aí de quem já estava no mercado e nos ensinou também, né? Daí, se você sobreviver a essa etapa e fizer um bom trabalho, você pode buscar se profissionalizar. Eu acho que essa pergunta está até um pouco mais relacionada ao modelo do Quintal ainda, né? A diferença real que traça essa linha entre uma reunião de amigos e aí alguns conhecidos, e depois muitos conhecidos, e mais conhecidos, né? Começa a vir um monte de gente, e um evento profissional. Você falou, não tem um fim lucrativo, mas de qualquer forma já é um evento hoje que tem um custo de entrada baixo ali, mas né, que ajuda a rentabilizar a alocação do espaço. Sei que vocês tiram ainda dinheiro do bolso, mas de qualquer forma tem um suporte, tem editoras mandando jogos, tem uma divulgação, então já tem um nível de profissionalismo, né? Que momento que pra você separa, assim, realmente, já parou de ser uma reunião de amigos pra realmente alguma coisa que precisa de uma estrutura e de um suporte diferente? Cara, foi a 7ª edição, que foi quando a gente saiu de um salão pequeno de condomínio, né, que já não comportava ali a turma. A gente passou a divulgar desenfreadamente, fazer post patrocinado no Instagram, mandar em vários grupos de WhatsApp que a gente participa. E o principal, a cobrança de ingresso, né? Quando é de graça, quando a gente subsidiava o salão, as comidinhas, e a gente comprava os jogos para sortear, dá uma cara de que, pô, a gente tá em casa, né? O pessoal vem e tá tudo certo. Só que quando a gente passou a cobrar, agora a gente tem que dar um conforto um pouquinho maior, né? A gente tem que dar uma chacoalhada. Então foi aí que entrou a Penguin Board Games, que é uma loja parceira que desde então dá os jogos pra gente sortear. Então a gente não compra mais jogo do nosso bolso para colocar lá nos sorteios. Isso já dá uma cara um pouquinho mais profissional. Um outro ponto legal é que, assim, antes era muito no boca a boca. Então, o fulano que já frequentava chamava um amigo que chamava outro amigo. Hoje vai um pessoal que a gente simplesmente não conhece. Pessoal, eu vi o post no Instagram e aparece. Então isso é bem legal, assim, a gente furou a bolha aqui dos nossos amigos e conhecidos e a gente tá chegando um pouquinho longe, né? Isso dá uma cara assim de, opa, estamos no caminho certo, o evento tá crescendo. E aí, pegando um gancho do Bruno, a gente está na fase da filantropia ainda, Bruno. A gente até brinca, se a gente conseguir chegar no 0 a 0, nossa, a gente vai ficar feliz demais. Porque hoje os ingressos, eles subsidiam parte do salão, né? Dos snacks que a gente compra para deixar lá, o pessoal passa o dia inteiro. E a outra parte ainda é subsidiado entre o quintal. Então, se um dia a gente conseguir, sei lá, rentabilizar, ter mais receitas de alguma outra forma, a gente sempre discute isso, como rentabilizar, e a gente pelo menos ficar no 0 a 0, poxa, aí é sucesso. Engraçado que o Alan falou do ter feito uns 6 eventos no salão do condomínio, e a gente fez isso também. A gente fez uns 6 eventos no salão de condomínio, esse torneio de Magic foi no salão de condomínio. Quando a gente viu que o público começou a aparecer para conhecer os jogos que a gente estava apresentando de tabuleiro não cabia mais no salão, aí a gente foi para uma associação de moradores do bairro e ficamos lá por bastante tempo também. Então acho que essa necessidade da gente sair do lugar, procurar um outro ambiente, isso com certeza foi um momento de mudança pra gente. E qual o trabalho por trás de um evento que as pessoas não imaginam, Bruno? Fora aquilo que a gente vê, né? Assim, disposição de móveis, a comunicação, o que tem adicionalmente ali?
Apesar de você ter falado da comunicação, eu acho que a comunicação é a parte que a pessoa não vê, né? Porque ainda que a pessoa bata um olho e veja esse post patrocinado que a gente fez e apareça no evento, nada é tão simples. Do ponto de vista de captação de público, peno muito em comunicação. Se a gente está num espaço onde a gente tem um interesse mútuo com os donos do espaço e eles ajudam na comunicação, já é uma coisa. Quando a comunicação fica tudo a cargo da gente, acaba sendo uma tarefa bem penosa, né? Porque imagina que, como organizadores de evento, e um evento muitas vezes que, quando chega no 0 a 0 a gente já tá feliz, né? A gente não tem braço para fazer tudo, né? Então, eu adoraria cuidar só da parte lúdica do evento, só da parte pedagógica, da parte cultural. Mas daí a gente tem que se preocupar com o conforto, com a estrutura, com a alimentação, porque eu mesmo, se não tiver opção de alimentação ali e conforto no lugar, eu não vou. Eu quero proporcionar o ambiente mais confortável possível, que é um ambiente que eu gostaria de estar, sabe? Como jogador. Quando a gente tem todas essas tarefas, uma em cima da outra, acumulando, eu acho que no fim das contas o que pesa mais para mim ainda é a comunicação. Eu, inclusive, para o próximo evento que a gente vai fazer, eu pretendo, para poder justamente focar no lúdico, delegar o máximo de tarefas possíveis, de coisas que não sejam ligadas diretamente com essa experiência do lúdico, né? De apresentar o hobby. Então eu vou buscar parceiros de comunicação para que a gente possa crescer juntos. Essa é a ideia. Vou só ressaltar isso que o Bruno falou, porque é importante. Os jogadores existem, eles estão por aí, a gente só precisa achar e conectar. Então, realmente, é um ponto que a gente bate cabeça, é a comunicação. Tanto é que a gente apela para todo tipo de divulgação possível. Então, a gente cria evento no Ludo Hall, abre um chamado para a Ludopédia criar na seção de eventos lá, grupos de WhatsApp, manda no grupo do condomínio, que inclusive alguns vizinhos aqui já foram nos eventos. E outro desafio é que muitas vezes um pessoal confirma em cima da hora, cara. Então a gente passa a semana ali, véspera do evento, meio que em banho-maria. Então tá ali, tem um número de pessoas, a gente já sabe, ó, vai ter que alugar tantas mesas e cadeiras adicionais. E na véspera do evento, no dia do evento, vem uma galera que já aconteceu isso, que você fica, não vai dar. Não vai dar. Só que, felizmente, como assim tem uma rotatividade ao longo do dia, né? O pessoal sai para almoçar, ou um pessoal só vai no período da tarde, a gente sempre conseguiu acomodar todo mundo. E por conta da localização, ter um shopping ali perto, né? A gente pensou bastante nisso também. O pessoal sai para almoçar no shopping, vai lá, come uma casquinha no Mac, volta e tá tudo certo. Então o pessoal não fica o dia inteiro. Alguns ficam, tipo o Davi, ele abre o salão junto comigo e fecha o salão junto comigo. Se fosse tudo cracudo igual eu e o Arthur, você ia estar com problema, ia né? ter que alugar um ginásio. Mas é gostoso demais ver assim que o pessoal aproveita e nos intervalos de um jogo ou outro encosta na gente para conversar e tudo. E é isso, o pessoal vê quando chega no salão tudo prontinho, né? Toalha, as mesas, o layout tudo pronto, as comidinhas lá, as bebidas na geladeira, mas nem vê que os três somos 4 do quintal, né? Um não mora no Brasil, mas é o investidor, eu brinco que o Raul é o investidor, que ele sempre chega junto. Mas os 3 que ficam aqui ajudando na logística, a gente chega 1h30 mais cedo para deixar tudo ajeitadinho, testar caixa de som, pôr papel higiênico dos banheiros, papel toalha. É claro que é um evento simples, não tem uma grande comunicação visual, mas quando o pessoal chega assim, tem um impacto. Pô, aquela mesa é para colocar os jogos, tem alguns letreiros de orientação, tem as mesas com as toalhas, tudo bonitinho. É simples, mas dá um gosto, assim, né? O pessoal vê que a gente faz com zelo mesmo. Fora que vocês não jogam, né? Vocês ficam ali dando apoio. Nossa, raramente. O que a gente joga, e é bem legal, é os jogos que a gente fica na monitoria, né? Então, às vezes, não completa uma mesa, a gente fica ali dando monitoria e acaba jogando o jogo, né? Mas assim, sentar numa mesa e ficar ali 2-3 horas num jogo, isso esquece, não rola mais. O que com o tempo, assim, da primeira agora da 11ª edição, né, mudou na sua forma de pensar? Assim, a gente já falou um pouco da evolução do evento, né, mas até pra gente fechar esse ponto da estrutura, né, fora o ponto da própria localidade, comunicação, mas o que vai mudando na forma de pensar pra direcionar aí mudanças no evento? Eu acho que principalmente a expectativa que a gente cria. Antes a gente criava ou fazia os eventos e a gente queria jogar.
E a gente via que algumas pessoas chegavam e ficavam um pouco avulsas, né? Tem muita gente que é tímida no hobby, né? Então o pessoal pegava um jogo ali na mão, ficava vendo o manual, folheando, e às vezes você estava preso numa mesa ali, né? Então isso é uma coisa que a gente conversou para a gente recalcular a rota nesse sentido, de sempre ter pelo menos 2 ali disponíveis para quando chegar alguém, a gente já abordar e orientar, direcionar para uma mesa, apresentar o salão, se apresentar, perguntar o que joga, justamente para já quebrar essa primeira barreira ali. Então já chega, a gente, se tiver mesa disponível, a gente já direciona, se não tiver, a gente puxa um ou outro ali e já forma a mesa, para o pessoal chegar e não ficar disperso, assim, não ter tempo para timidez. Você, Bruno, o que veio moldando aí de diferenças, né, na sua percepção lá de 2012 até o último evento aí de 2025? Eu acho legal que o Alan tá falando muita coisa que eu assino embaixo, viu? A gente passou e ainda passa por muitos desses desafios, né, que ele está expondo. No último alinhamento que eu tive com a equipe do evento, inclusive eu usei uma frase lá que eu falei, né, tem uma diferença entre você se divertir no trabalho e trabalhar se divertindo. Pode parecer a mesma coisa, mas é aquela história, né, a gente tem que ter... É isso. É isso aí. Matou a charada. É isso aí. Eu não jogo nos eventos, eu nem consigo. Moldei minha expectativa de forma que eu me divirto, proporcionando a diversão e a melhor experiência para o público. E jogar, eu jogo nos eventos dos outros ou em casa, aí tranquilo. E puxando pro lado mais de negócio da coisa, né? 2 viradas, assim, de chave muito interessantes do nosso modo de trabalhar foram, por exemplo, quando a gente começou a ter uma grana entrando e começou a colocar loja e tal, né? Mesmo no começo, quando não era algo que dava lucro, né? A gente só se pagava. Eu sempre tive consciente para mim que ninguém ia trabalhar voluntário num evento onde eu estava querendo ganhar dinheiro. Porque eu acho que é um conflito de interesse muito grande. E eu fico chocado, assim, quando eu descubro que tem eventos onde a galera ganha uma grana na base de trabalho só voluntário das pessoas. Por mais que a pessoa curta esse trabalho voluntário, eu não acho justo, sabe? Eu gosto de sempre ser bem transparente e proporcionar para quem está trabalhando comigo uma experiência igual a minha, sabe? Você vai ganhar alguma coisa para estar aqui, sabe? Você está gastando um tempo da sua vida que você podia estar com a sua família. Tempo é dinheiro e as pessoas às vezes não mensuram isso. Outra virada de chave, eu devo muito ao Sesc, né? A unidade aqui da cidade. Quando eles se inauguraram, eles convidaram a gente para uma reunião antes mesmo de abrirem as portas e falaram que já tinham ouvido falar do nosso trabalho, no bom e velho boca a boca, e falaram, a gente quer fazer atividades aqui na cidade, valorizando os produtores culturais da cidade, ao invés de ficar trazendo de fora. Nesse momento eu virei para eles e falei, beleza, tá, mas a gente é só um grupo de amigos, né, a gente tá jogando, se divertindo, tudo voluntário, e os caras falaram pra gente, não, então a gente vai orientar vocês como que vocês vão virar uma empresa, como que vocês vão trabalhar, e eles nos mostraram quanto que esse mercado cobrava, pagava. Então a gente começou a se profissionalizar a partir de um incentivo do Sesc, né? Eu sempre estou pronto para agarrar todas as oportunidades, né? Então agarrei essa oportunidade do Sesc e a gente foi se profissionalizando ainda mais. Eu acredito que esses foram momentos de virada de chave aí, né? Coisas que mudaram a forma como a gente trabalhava. Uma coisa também que eu gosto muito de pensar é, nossa, que sentimento de vitória foi quando eu consegui, ganhando os jogos das editoras, parar de colocar na mesa os meus jogos, porque dá uma dó. Nossa, é muito desprendimento pra você colocar. Sensação ótima, exatamente. Não conseguiria isso, não. Parabéns pra vocês por terem esse desprendimento, porque, assim, por mais que é legal, a gente já falou em alguns episódios, né? É legal o jogo que tem algumas marquinhas, porque jogo marcado é jogo jogado, né? Senão ele impecável quer dizer que não viu mesa. Aí já é um pouco demais também você ter os jogos no evento. Parabéns pelo desprendimento de vocês. Vamos pro nosso próximo bloco. Agora a gente vai falar um pouquinho do papel do evento no ecossistema lúdico. Lógico que a gente já foi falando, né, de alguma forma, e até essas parcerias, né, entre parceria com o Sesc, esse olhar para a região é bem importante porque é uma troca, né, o evento existe ali
também para servir a comunidade. Então, tudo isso acaba agregando. Mas, Bruno, que tipo de público costuma participar ali dos eventos Além do Muro? E como é que você lida com as diferentes expectativas, né? Família, tem um jogador que, sei lá, é hardcore, a pessoa que não sabe nada, passou na frente, não sei, tá curiosa. No começo, a gente era, nossa, só vamos receber os amigos que já estão acostumados aí com o ambiente geek, nerd, então a gente só jogava coisas mais hardcore mesmo. A pessoa já vinha com uma cabeça de que ia ter um entretenimento nerd ali, né? Mas daí, por exemplo, com a iniciativa do Sesc, a gente indo para espaços públicos, a gente começa a atingir pessoas que não são dessa vibe, né? São pessoas que precisam jogar mais alguma coisa casual, de entrada, mais simples. Então, ao longo do tempo, o nosso acervo do evento mudou muito para abraçar pessoas que eram novas no hobby. Daí, quanto ao perfil do público, hoje a gente já está bem mais preparado para receber um público diversificado. Então, vai ter um pouco para cada pessoa, para cada perfil. Dependendo do ambiente onde a gente vai levar o evento, a gente vai dar uma sondada quais são as expectativas do público daquele local, daquela região, quem que a gente vai atingir. E a gente vai ter uma equipe diversificada pensando nisso. Lá no Sesc eu sei que tem muita família, tem muita criança. Às vezes vai ter até um pessoal de comunidade carente que mora nos arredores. Então não adianta eu querer apresentar jogos complexos, jogos pesados. Tem que ser coisa para integrar mesmo, para pensar no social. Então a gente leva pessoas amigos, né, pessoas que trabalham com a gente, que são pedagogos, psicólogos, pessoas que têm essa bagagem para proporcionar a melhor experiência para as crianças, entendeu? Então, por mais que eu goste do assunto de pedagogia, que minha esposa é da área de pedagogia, eu sou da área de exatas. Aprendi muito com a minha esposa, Rebeca, mas a abordagem, no fim das contas, eu valorizo que seja feita por um profissional. Então, dependendo da abordagem que eu quero, eu vou pegar pessoas diferentes pro evento. Então, tem uma diferença, né? Que o evento, as pessoas levam os próprios jogos, então você vai meio que ser guiado pelo que a própria pessoa levou para jogar. Por outro lado, isso pode ter também um lado reverso ali. Não vi acontecer, mas se todo mundo resolver levar jogo pesado, aquilo que você falou, né? De pessoas que de repente estão chegando meio tímidas, pode até criar algum tipo de barreira. Como é que vocês vão lidando com essas expectativas, com esses diferentes públicos? Por mais que vocês levem, lógico, um acervo, tem também das pessoas levarem os próprios jogos. É legal isso, porque a gente viu acontecer ao longo das edições. Quando ficava mais ali no círculo de amigos, o pessoal levava jogo pesado, a gente também levava os nossos jogos, os mais pesados, que a gente queria jogar ou achava que ia jogar. E com o passar do tempo, a gente viu que o perfil do público foi mudando um pouco. Os heavy gamers continuavam comparecendo, mas começou a aparecer bastante gente que não tinha jogado nada. Por acaso caiu de paraquedas, viu um post, foi. Algumas famílias que vão também, que não costumam jogar jogos modernos, né? Jogam só os jogos mais tradicionais, querem conhecer algum jogo novo, querem entender o que está por trás desse grande universo. Do nosso acervo, a gente só leva jogo de entrada. Alguns party games, alguns jogos familiares. A gente vê que ao longo da semana, assim, o pessoal mais heavy gamer vai combinando mesa de algum jogo. E, em paralelo, tem o pessoal que chega lá com a cara e com a coragem, sem jogo nenhum. Com esses, a gente tem um cuidado, uma curadoria mais cuidadosa, assim. Que jogo que eu vou apresentar que não vai assustar e ele pode escalar, assim, nível, né? Primeiro apresento um jogo mais fácil, depois um jogo que já tem uma camadinha de estratégia ali, já tem uma maldade. Então a gente tem esse cuidado de ir apresentando o jogo certo pro pessoal que não conhece, né? Que tá saindo de um banco imobiliário, de um War, aos poucos eles irem conhecendo jogos um pouquinho mais pesados. Mas o público é bem diversificado. E o curioso é que às vezes a gente já nota assim que um cara que não jogava nada 2-3 eventos atrás já tá dividindo mesa com o pessoal que é mais heavy gamer. Então essa integração que acontece dentro do evento, assim, a comunidade sendo criada dentro da comunidade é um barato. A gente acha legal demais isso. Quanto você enxerga que os eventos ajudam a formar novos jogadores, né? E você falou, a pessoa de um encontro para outro, você vai vendo ela sentando em diferentes mesas, né? De peso de jogos, mas traz realmente, ou é a pessoa que já tem algum tipo de interesse, já viu gente, sei lá, passando na porta e, o que é isso? E de alguma forma conheceu, o quanto que realmente contribui nesse nível? Cara, é curioso porque permeia em tudo isso que você falou. Tem cara que já costuma jogar alguma coisinha assim, em casa, com a família.
E tem cara que literalmente caiu de paraquedas, viu o post no Instagram, eu quero saber o que que é. E aí tá frequentando já há várias edições. Tanto é um caso bacana que o cara é um querido, é o Laio, foi com a família, falou, cara, eu costumo jogar xadrez com meu filho, comprei um Zombicide lá, mas a gente ficou batendo cabeça porque as regras são um pouquinho mais complexas para ele e tudo. Na mesa dele lá, a primeira vez que eles foram, eu apresentei o Quartz. E assim, eles ficaram encantados, eles ficaram doidos, assim. E aí foi, principalmente o Lion, né? Foi só escalando, já tá até participando de podcast já. Então a gente vê que o público volta e eles vão, tipo, passando de ano, assim. Claro que não tem nada de errado o cara jogar jogo leve pra sempre, assim. Eu, inclusive, tinha uma época que jogava muito jogo pesado. E agora acho que tenho tanto pouco tempo para jogar que eu prefiro jogar mais jogos um pouco mais leves, do que pegar um mais pesadão que vai levar o dia inteiro ou a noite inteira. E aí tem cara que já começou nos jogos leves, já divide mesa com os mais experientes já. E, bom, você puxou lá, eu vou fazer a propaganda. Quem não ouviu o nosso episódio de jogos como ferramentas terapêuticas, lá é educador físico, ele também tem uma formação aí voltada para essa parte de psicomotricidade, usa os jogos. Então volta lá e ouve o nosso episódio. Mas e aí, Bruno? Você que tá ali eu fui nesse ano, né? Não fui nos últimos anos, não sei os espaços, mas o espaço que vocês estavam, vocês dividiram até também com um evento que era tinha Hot Wheels, né? Tinha uma pegada diferente ali, então um espaço bastante aberto, com prato de alimentação do lado, acho que o pessoal vai ali pra comer alguma coisa, tomar uma cerveja e de repente dar uma esticadinha de pescoço. Então a possibilidade de públicos que não tem nada a ver com o board game, imagino que sejam grandes, né? Você chegou a ver como é que é essa interface de jogadores novos pra formação da comunidade? Eu acho que é fundamental, porque por mais que a gente tenha um cuidado ali de fazer uma boa comunicação do evento, internet hoje, por exemplo, é fundamentada em algoritmo, né? O conteúdo que vai chegar até você é mais do que você já consome. Então é difícil você chegar numa pessoa que nunca viu nada de board game e apresentar o hobby para ela no meio digital. No meio físico é meio que assim, você está dando a cara a tapa. Né? Então a gente entrou num contexto, num ambiente ali que ninguém esperava e a pessoa teve ali um contato. Querendo ou não, pode não ter sentado para jogar, pode ter ficado tímida, a gente fez o possível para acolher todo mundo, mas uma sementinha foi plantada, viu que alguma coisa diferente existia. E foi interessante você citar o evento que estava acontecendo em paralelo ali, como é um espaço privado, mas de acesso livre, né? Eles tinham colocado numa mesma data os dois eventos, o nosso e da galera do Hot Wheels. Eu me surpreendi com como essa comunidade do Hot Wheels era forte. E é uma coisa que eu nunca teria conhecido de outra forma, que não fosse num evento presencial onde eu tivesse caído de paraquedas. Não vai chegar para mim do nada uma divulgação de um evento de Hot Wheels no Instagram, porque eu não consumo esse conteúdo. Mas daí agora eu participei, eu olhei tudo, eu vi quantas lojas. O cara tinha mais de 50 stands, expositores de Hot Wheels. Então, deixo aí também o crédito, né, pro Matheus, do Diecast Club. O evento dele fantástico e eu mesmo tenho uma pequena coleção aqui de Hot Wheels temáticos do Mario Kart. Daí foi uma perdição para mim trombar com um evento desses. Invertendo um pouco o jogo, talvez o pessoal que tava lá no evento do Hot Wheels viu o evento de board games e pensou, o que é isso? O que tanto jogo, o que tanto tabuleiro, pecinha? Conhece mais os clássicos, né? E vê lá um monte de jogo que nunca ouviu falar, deve ter sentido o mesmo impacto também. Com certeza. Eu acho uma troca super positiva. Isso que você falou do algoritmo é muito interessante, porque a gente tá nessa nossa bolha e chega pra gente a comunicação e parece que o mundo é esse, né? Que a gente recebe informação de jogo, recebe informação de RPG. Eu não jogo RPG, mas tá em contato ali, né, com o universo de board game, então recebo informação de peças de RPG, de canal que faz RPG live, é tudo isso, né? Vai pipocando nas nossas redes sociais. A gente não para pra refletir realmente que o mundo não é esse, que tem uma pessoa que só vai receber coisa de, sei lá, surf, tem outra que só vai receber coisas de trilha, né? E por aí vai. Então é muito, muito importante a gente ter essa consciência também, né? Que o nosso mundo ainda é uma pequena bolha e que a gente enxerga ela com uma constância porque o nosso algoritmo tá moldado para isso.
E aí você começou a falar um pouco dessa questão do Sesc, Bruno. Aproveitar aí, como é que é a relação com as editoras, com lojas, com os outros envolvidos, né? Sei lá, pintura de miniatura, mestre de RPG, se for o caso, em algum evento, criadores de conteúdo, né? Até a parceria também que a gente teve, designers, e com a região, né? Então, além do Sesc, teve algum contato já com algum gestor cultural da cidade, algum político, os restaurantes em volta, os espaços? Como é que é toda essa organização ali do que tá permeando o evento? Quanto mais tempo a gente fica no mercado, mais a gente aprende que não adianta você querer fazer tudo sozinho e também não adianta você fazer sempre a mesma coisa e querer resultados diferentes. A gente começou a diversificar muito quem a gente ia pedir ajuda, fazer parcerias, né? Mas dá para chegar num ponto comum, ponto de equilíbrio, assim, quando a gente vai definir como é a nossa relação com a iniciativa privada e a iniciativa pública. A iniciativa privada, para o bem ou para o mal, né, eles querem o maior resultado com o mínimo custo e esforço. Qualquer parceria que você for fazer, para a iniciativa privada, tem que mostrar que vai ser muito vantajoso para eles e que vai custar muito pouco. Então, assim, às vezes a editora vai te dar um jogo, mas você tem que fazer muito por ela, você tem que colocar ele na mesa, você tem que comprovar que ele esteve lá. Dificilmente ou por muito tempo eles vão manter uma parceria onde eles só te dão coisas. Sempre vão querer alguma coisa como contrapartida. E eu acho natural, até certo nível. Mas ainda assim é um desafio muito grande contemplar a iniciativa privada, né? Às vezes, se você é um evento pequeno, e nós ainda somos, viu, pequenos. Não é porque alguns eventos chamaram muita atenção, assim, que fugiu da curva, que a gente é comparável com o DOF, por exemplo, diversão offline, tendo em comparação. Mas a gente acaba percebendo que na iniciativa privada, lidar com negócios pequenos é sempre a troca mais gostosa, porque tá todo mundo de igual para igual, todo mundo quer crescer junto de um ponto em comum, então é o mais gostoso. Quanto à iniciativa pública, vai depender muito do momento político da sua cidade. Felizmente, agora a gente está num momento muito bom. Tem muita coisa grande vindo pro Além do Muro aqui em Jundiaí no ano que vem. O que dá para adiantar é que a gente já conseguiu um local diferente pro evento no ano que vem, em busca de melhorias nas estruturas, né? Que a gente ouviu muita devolutiva do público sobre o que dava para melhorar. Sentiu a necessidade de reaver um contato que havia se perdido com a iniciativa pública, porque mudou gestão aqui, né? Então, quando muda a gestão da prefeitura, é o momento de você reavaliar se não dá para você conversar com a iniciativa pública de novo, porque a cabeça pode ser totalmente diferente, novas portas podem se abrir. Falando do ecossistema mais ligado ali ao hobby, existe uma relação com designers, né, com editoras, com a loja que apoia a gente, mas é uma relação ainda um pouco tímida. Como não é um evento em São Bernardo, ok, mas na região ele não compete ainda com os que acontecem, por exemplo, em Santo André e São Caetano, mas existe uma relação e exatamente isso que o Bruno falou. Duas empresas pequenas, né, ou duas organizações distintas pequenas querem crescer. É aquela sensação de ganha-ganha, né? A gente divulga vocês nos divulgam, ajudam com os joguinhos e todos ficam com aquela sensação de ganha-ganha. Sobre espaço, espaço público, Davi, a gente até ventilou no início, né, nas nossas pesquisas aí, quando a gente precisou mudar de local, pesquisou a Fábrica de Cultura, que fica ali próximo ao Paço. É um espaço bacana, é um espaço que tem bastante espaço, tem algumas mesas, tudo. Só que eles são bem restritos, assim, na questão do horário, né? Principalmente de sábado, que é o dia das jogatinas do quintal. Eles encerram as atividades por volta das 18 horas, né? Então, como a gente inicia cedo e vai até muito tarde, já ficou inviável. Mas muito por conta da gente subsidiar ainda parte dos custos do evento, a gente, para o ano que vem, a gente pretende ver algum outro modelo, talvez, sei lá, ver algum espaço dentro de um restaurante ou de um bar da região que seja acessível, mantenha a essência de como é hoje o evento, mas para tentar equilibrar um pouco as contas, porque assim, a continuidade, a viabilidade das jogatinas passa muito por conta disso, né? Quando a gente vai chegar no ponto de equilíbrio ali entre os custos que a gente tem e as receitas.
embora os jogos que a gente recebe, a gente tenha esse custo evitado aí, né? Já não sai mais do nosso bolso, mas tem o custo principal que é do salão. Então, pro ano que vem, a gente vai tentar mergulhar para fazer um modelo um pouco mais sustentável para a gente. Como equilibrar a vontade de crescer, né, com esse cuidado em manter um clima acolhedor, nesse negócio de comunidade mesmo, né? Porque já spoiler aí, né, de novidades para o ano que vem. E, lógico, um novo local, de repente, sei lá, num bar, num restaurante, muda um pouco o formato, o estilo. Como é que você vê esse equilíbrio, né? Como é que vocês estão pretendendo fazer isso, né? Para que não perca essa cara de... O que tem, né? O quintal é aquele negócio que aí todo mundo começa a bater papo, e aí mesmo gente que não se conhece, de repente tá jogando junto. Hoje ele é um pouco, é quase que uma família, cara, uma sensação de família, assim. A grande maioria já é figurinha carimbada nos eventos e o público que vai pela primeira vez costuma voltar, então é uma mini comunidade que a gente acabou criando, Davi. Então a gente tem esse princípio de, primeiro, fazer todo mundo se sentir bem. Um ambiente seguro, que todo mundo se respeita, vai mulheres, vão homens, vão várias pessoas diferentes lá. Essa é a premissa principal por enquanto, né? Um ambiente bem que todos se respeitam. E aí, partindo para um local, por exemplo, privado, um restaurante, vai ser aberto ao público, a gente precisaria talvez estruturar um pouco mais, e aí entra a parte de uma monitoria mais especializada. Os custos, talvez a gente não teria um custo do espaço, mas teríamos outros custos, né, baseado no consumo dos participantes e tudo. Então, a gente quer crescer, mas a gente entende que manter a essência, manter essa sensação familiar de coleguismo, quase que um bairrismo ali da região, que é manter essas raízes, embora a gente tenha muita vontade do evento escalar. Você, Bruno, até também por estar fora desse circuito São Paulo capital ali, né, de Jundiaí, tem essa construção do senso de comunidade, as pessoas que estão ali no evento criam subgrupos depois. Como é que é isso, assim? Como é que vem esse crescimento versus o clima comunitário? A gente tinha isso de construir comunidade muito forte antes da pandemia. Para o bem ou para o mal, tudo mudou depois, né? Deu uma remexida aqui no pessoal, acabaram sendo formados grupos meio que não se conversavam entre si, e a gente agora está com esse desafio de unir todo mundo de novo. Mas ouvindo o Alan falando, né, sobre essa questão de mudança de local, tal, o que eu penso mudam-se os locais, mas não mudam-se as pessoas, né? Então acho que esse é o segredo. Se a gente carregar os valores, a transparência e o amor pelo que a gente faz, para onde a gente for, eu acho que vai estar lá o espírito do nosso evento e o sentimento de comunidade vai continuar, entendeu? Eu acho que a gente não pode esquecer de onde nós viemos para que a gente possa ir junto para um local melhor. Para a gente fechar esse bloco do ecossistema, né, voltando até um pouquinho nessa questão das pessoas novas que estão passando ali, então a gente falou desse clima acolhedor, né, e conecta exatamente com a inserção das pessoas nos grupos, né? Quais são as barreiras que você enxerga ali, Bruno, que de repente ainda afasta um público? É tempo, é custo, é deslocamento, é desconhecimento mesmo, como a gente falou, né? Pessoas a gente nem consegue acessar por conta do algoritmo, a timidez, de repente, sei lá, a pessoa é do hobby, mas deixa de ir porque ela entende que não vai ter grupo, porque ela não vai conseguir ter mesa. Quais são os principais e como é que você vem buscando superar elas lá no Além do Muro? Eu acho que muitos desses fatores que você pontuou aí já não são mais desculpa para dizer que a pessoa tem uma barreira de entrada no hobby. Porque hoje no mercado a gente acha infinitas opções de jogos simples, rápidos, mais baratos, principalmente jogo nacional, que não perde em nada para os jogos internacionais. A gente é muito preconceituoso, inclusive às vezes eu topo assim com um jogo nacional e eu falo, putz, isso aqui é uma versão melhorada do outro, que é importado. Então eu acho que essas coisas não são mais desculpa. A forma da gente quebrar uma barreira mesmo é a gente saber vender o hobby. E não saber vender só comercialmente falando, mas do ponto de vista emocional, né? Não importa que existe uma caixa linda de jogo, temática de um filme que é super famoso, né? Ela não se vende sozinha. Ela vai se vender se eu apresentar para uma pessoa e aquilo fizer sentido para ela.
eu mostrar pra pessoa que eu falo daquele jogo com amor, com paixão pelo hobby, sabe? É isso que às vezes falta. A gente vê, às vezes, nos nossos eventos, em outros eventos que a gente frequenta, às vezes um expositor, um stand, que tinha tudo para ser fantástico. Tem produtos fantásticos, o stand tá lindo, só que o vendedor tá cansado, tá desanimado, tá triste, tá emburrado, e isso afasta o público. O público passa, às vezes pinta uma curiosidade, mas ele, por timidez mesmo, prefere seguir adiante. Às vezes bastava um sorriso e um cumprimento ali da pessoa e tinha um visitante, um jogador novo. A gente vê uma pessoa que é nova ali no evento, a gente já aborda imediatamente e tenta. A gente faz uma. Assim, você costuma jogar? Você conhece algum jogo? Você tem algum grupo? E aí, com essas perguntinhas chaves, aí a gente já consegue. Ah, entendi. Ele é novo, ele nunca jogou nada. Ah, ele já joga alguns jogos. Então a gente vai direcionando para uma mesa certa, para um jogo certo. Acho que um desafio grande, assim, que eu não digo que afasta o público, falta conectar o público. Os jogadores existem, a gente só precisa achar. Eu não sei se é a comunicação, eu não sei se é o algoritmo de board game ainda que não é muito bem distribuído, porque é isso que o Bruno falou, existe jogo para todo tipo de público. Se você nunca jogou nada e falar que, eu não gosto de jogar, dá uma oportunidade. Às vezes você não jogou o jogo certo, porque tem jogo, assim, das mais variadas temáticas e dificuldades. E outra questão também que é a divulgação, conhecer. O que é jogo de tabuleiro moderno? Eu tenho um bottom do Quintal na minha mochila e um dia meu amigo no trabalho viu a mochila, viu o bottom e perguntou: o que é isso? É Quintal dos Jogos? É de aposta? Ele achou que era coisa de bet, né? De aposta e tudo mais. Aí eu falei, não, Quintal dos Jogos é um canal, é um grupo que a gente tem de jogo de tabuleiro. Você conhece jogo de tabuleiro? Ele falou, não. Mas você já jogou Banco Imobiliário? Ah, já, conheço. Tipo War, tipo xadrez? Eu falei, Só que esses jogos aí são os bisavôs dos jogos que a gente joga agora, né? Passei o Instagram do Quintal, que nem tem, assim, um conteúdo tão vasto assim, mas tem alguns jogos, e assim, foi explodir a cabeça. O cara falou, nossa, então quer dizer que tem um jogo que você adota animais? Então, quando a pessoa conhece que o universo é enorme, assim, de temáticas, tudo pode virar um jogo, qualquer tema pode virar um jogo, acho que esse é um grande atrativo. Se a gente conseguir superar essa barreira do primeiro contato ali, não gosto, e a gente conseguir, como o Bruno falou, explicar o hobby com amor, explicar o jogo com amor, vender o lore do jogo. Nossa, esse jogo não é só colocar cubinho, mexer pecinha. Esse jogo você tem que construir uma base em Marte. A chance de fazer os olhos do público brilharem é muito maior. No preconceito mesmo, né, que passa por várias formas, né, de, que é isso, vou passar meu sábado sentado numa mesa, brincando coisa de criança, né, acho que ainda tem pessoas que talvez pensem um pouco disso também, né, cada nichando, então são barreiras aí a serem vencidas. Vamos para o nosso próximo bloco, já falar um pouquinho de mercado, né, que acaba sendo um pouco dessas implicações também. Bruno, começar aqui na questão de mercado falando um pouquinho sobre os visitantes, né? Você falou da dificuldade de às vezes alcançar as pessoas, mas e fazer quem já foi voltar? É mais fácil? É tão difícil quanto? Como é que é essa proporção até de participantes nos eventos? Não sei se você tem essa base de pessoas que voltam versus pessoas novas. Sem dúvidas é mais fácil a pessoa voltar. Por quê? Porque se você apresentou direitinho o hobby por si só cativa a pessoa e ela não vai largar mais. Então eu acho que atrair o público é mais difícil. A pessoa ter aquele primeiro contato e ficar. A partir do momento que ela interagir um primeiro evento, ela vai voltar. Se não voltar para o seu evento, ela volta para outro, ela vai buscar de outras maneiras. É um hobby, um mercado que tem retorno de longo prazo. Porque é um hobby de coleção, é um hobby de socialização, é um hobby de novidades, é um hobby ativo, participativo. Manter a pessoa no hobby é mais fácil do que ela começar. Completamente. A pessoa tem que se dar a chance de, pelo menos, conhecer, de ir a primeira vez.
pelo menos historicamente aqui nos eventos do Quintal, né? Teve eventos que 40% do público é novo. Então a gente vê que o público vai se renovando, vai surgindo novos jogadores. E esse público que foi a primeira vez tende a voltar, principalmente os novatos. É mais fácil um novato voltar pro evento, pelo menos aqui com as experiências que a gente tem, do que um heavy gamer que foi a primeira vez. Talvez ele, tem muito barulho, tem muita gente, eu não consigo me concentrar aqui no meu jogo de 3, 4 horas. Já o pessoal que está chegando, conhecendo o hobby, ele está super empolgado. Então a tendência é ele ir conhecer, ter algumas experiências ali, e com certeza o cara já sai do evento pesquisando onde que tem. Se ele não voltar, o que o Bruno falou, se ele não voltar na jogatina do Quintal, ele vai procurar outro evento, ele vai querer jogar. Acho que você falou da mudança de público com a mudança de local, né, e tudo mais. Isso também vai alterando as pessoas que retornam, né? Porque você falou um pouco dessa questão. O heavy gamer, de repente, ele foi, e aí é um espaço onde rola, às vezes, um jogo mais leve, apesar que a gente joga uns pesadões lá também, mas tem um pouco mais de barulho. Aí ele, sei lá, forma um grupo com 3, 4 pessoas que ele conheceu ali e às vezes faz as suas próprias jogatinas, né? Mas realmente o jogador que vai jogar um Azul, um party game, ele com certeza vai ter um espaço muito receptivo pra ele. Não que a gente não tenha também como heavy gamer, mas são perfis um pouco distintos, né? A tendência dele se encantar é muito maior. Como é que você vai mensurando o sucesso do evento? É pelo número de pessoas, é pela repercussão, avaliação da experiência, se as pessoas voltam ou não sei se tem algum ponto de vendas ali junto, né? Eu sei que tem um ponto de vendas, na verdade, mas se existe a mensuração disso enquanto sucesso também junto ao parceiro de loja ali, como é que vem sendo essa... Olha, a gente não tem uma métrica, um indicador propriamente dito, Davi. É muito mais pela percepção e pela aquela pesquisa de reação que a gente sempre coloca depois dos eventos, né? Então, falando da pesquisa de avaliação ali que a gente coloca, na grande maioria avalia bem e alguns sempre dão sugestões muito legais. Por exemplo, de cuidado com os jogos. Então, a gente passou a colocar umas plaquinhas assim, falou, manuseia com cuidado, a gente é ciumento com os jogos, alguma coisa assim que o pessoal vai ver, quando for pegar algum jogo do colega ali, ele vai manusear com cuidado, né? Outro ponto também, a galera sempre volta. Então, de alguma forma, eu nem acho que é a gente em si, o Quintal em si, é muito mais mérito do hobby mesmo, da comunidade. A gente é só a porta de entrada ali, um vetor ali que o cara vai ter acesso a alguns jogos, vai ficar encantado e tende a voltar. Então a nossa métrica de sucesso, digamos assim, de o evento estar crescendo, é muito mais na percepção, de ver alguns subgrupos se formando, pessoal para jogar no final de semana, pessoas que até então não se conheciam, frequentando as casas um dos outros, assim, e se conheceram no Quintal. Acho que isso já dá aquela sensação de, zeramos a vida, né? O pessoal se conheceu aqui, tudo, e formou um grupinho pra jogar entre eles. Dá uma sensação boa. Que é isso, não tira os méritos de vocês, não. Vocês têm a participação de fazer um ambiente acolhedor. Aliás, o Então Ganhei existe porque eu conheci o Arthur, conheci o Bruno também lá nos eventos, né? Então, o Douglas e o Jonathan se conheceu previamente, mas o Arthur foi no evento, então tem muita importância. E você, Bruno, assim, já tem um objetivo maior de rentabilização, né? Como é que você vem mensurando o sucesso? É a quantidade de pessoas, é realmente vendas, tanto repercussão geral, né? Avaliação da experiência, como é que vem sendo esse fator de success ali? Olha, sucesso depende muito da expectativa e objetivos, né? Então, assim, o que é sucesso para mim, para o outro pode ser uma loucura, né? Então, quando a gente começa a fazer evento que é bem mais filantrópico, evento que a pessoa, se for colocar na ponta do lápis, vai ver que foi prejuízo financeiro. Mas a gente sabia o que a gente estava fazendo, gostava de apresentar o hobby para as pessoas, estava construindo algo para o futuro, né? Montando aquele portfólio para crescer bem devagarzinho, né? Então, assim, hoje, para mim, sucesso o maior peso ainda é esse do público tá feliz, o sorriso no rosto de quem participou, para mim não tem preço, sabe? Essas amizades construídas nos eventos, cara, isso é muito da hora, sabe? Não tem preço. Por questão de necessidade, assim, foco, agora eu coloco como um fator de sucesso pro meu evento, que é ficar no 0 a 0
é o mínimo que eu preciso para um evento ser considerado de sucesso, tá? Hoje em dia, eu não me dou ao luxo mais de fazer evento onde eu tenho que pagar do meu próprio bolso, entendeu? Infelizmente. Porque quando a gente parou na pandemia, a gente tinha um evento já encaminhado com patrocinadores, expositores e tal, e eu devolvi a grana para quase todo mundo. Para quem eu não devolvi, foram pessoas que viraram para mim e falaram: Bruno, o trabalho de vocês é sério, eu confio em vocês, pode ficar com o meu dinheiro, não vai fazer falta para mim, usa para vocês aí que vão ficar um tempo sem fazer os eventos, e para mim isso aí significou o mundo, sabe? Mas assim, eu parar de fazer evento durante a pandemia me mostrou que eu sobreviveria sem eventos, né? Então assim, eu poderia até ter parado e a gente ficou 5 anos sem os nossos eventos feitos por conta própria, né? A gente prestou serviço, né, continuamente para Sesc, Senac, Unesp, mas fazer evento nosso mesmo a gente tinha parado. Voltamos agora porque eu percebi o mercado aquecido e vi um potencial. A gente também, antigamente, tinha loja convidada. Então a loja ganhava dinheiro e a gente fazia o trabalho voluntário. Então eu falei, putz, não tá fechando a conta, sabe? Hoje em dia a gente virou loja, então a gente tem essa autonomia. Então começou a valer a pena, sabe? O evento traz o cliente e depois ele pode virar cliente também do nosso programa de aluguel de jogos. Então uma coisa vai conectando na outra aos pouquinhos. E até uma dúvida que eu ia tirar aqui, que a gente estava falando sobre captação de público, né? Quem vai, quem volta, né? O Alan, o Quintal tem qual frequência atualmente? Ele é bimestral. Ele nasceu para ser mensal, mas aí a gente viu que a gente não ia dar conta e ele passou a ser bimestral. Ah, então é isso. Você já está sentindo o que é fato. Isso. É fato, é fato. Exatamente. A gente começou fazendo evento mensal, porque era só os amigos se reunindo para brincar. Daí começou a crescer num ritmo muito louco e começou a dar trabalho. A gente viu que não dava conta, começou a fazer bimestral. E ficamos bimestral durante muito tempo. Só que o que eu percebo? Se você faz um evento muito frequente, as pessoas sempre podem ficar na sensação de que se eu não for nesse, eu posso ir no outro. Vai ter em breve. Mês que vem eu vou. Exatamente. Exatamente. Então, pode ser que esse indicador seu aí fale que tem muita gente nova chegando, porque a galera que, mesmo que goste do seu evento, não vai sempre, porque tem a segurança de que sempre tem. Entendeu? Uhum. Então, a gente aprendeu a trabalhar muito com a escassez também, sabe? Agora, o meu objetivo é fazer só um evento grande por ano. Porque a gente queria fazer evento muito cheio de coisa, de atração, de minúcias, assim, e era muito trabalhoso. Então eu prefiro fazer um durante o ano e fazer um negócio super completo, porque era uma questão de gosto minha mesmo, de opção minha, sabe? Porque tinha amigo, assim, que eu considero pra caramba, aprendi muito com o cara, e ele falava pra mim assim: Bruno, mas faz um evento pequenininho. Mas evento pequenininho, então faz você, entendeu? Tipo, é que eu acabo colocando uma complexidade, uma seriedade em cima, dá muito trabalho, entendeu? Então, se é pra fazer pequeno, talvez não precise do que a minha cabeça transforma de evento, né? O que é um evento pra mim, né? Daí eu acabei tomando essas estratégias, né, pra mim. E aí, pra gente fechar essa parte do mercado aqui, a gente falou, né, de tudo isso que envolve. Bruno, o que você gostaria que... A gente até já pincelou um pouco, né? Mas o que você acha que poderia mudar no tipo de apoio que vocês recebem, né? Tanto de editora, você falou um pouco de como é que funciona essa relação, da própria mídia, das próprias políticas públicas. Você acha que além de questão de local, um patrocínio de cidade, uma vez que tá falando de uma questão cultural, né? Eu sei que, lógico, a gente... Às vezes é até difícil vender que é algo cultural, porque, né, tem gente que ainda acha que é jogo de azar, né? Mas de qualquer forma, você acha que tem outras formas que poderiam ter mais apoio para que o evento tivesse uma viabilidade financeira mais tranquila? Nossa, eu acho que essa barreira do preconceito mesmo é muito chata, né? Tipo, as pessoas darem uma valorizada nesse hobby, né? Como artigo cultural, social, educativo, né? Então, se hoje, por exemplo, eu vou atrás de participar de editais culturais, não existe uma categoria jogos. Não é considerado, né? Você tem que dar o seu jeito ali de encaixar a sua atividade de jogos num contexto que tem um monte de outras linguagens artísticas
já consolidadas. Então, quando eu coloco o meu evento de jogos num edital para concorrer com um evento de música, um evento de teatro, de cinema, é muito mais fácil eles partirem para o que já é consolidado do que investir num evento de jogos. Eu gostaria que as pessoas, às vezes, prezassem mais pela criatividade, pela diversidade, do que ficar sempre no mesmo. E tem outro aspecto que eu gostaria que mudasse um pouco da parte de apoio, por exemplo, das editoras para os eventos, e afim, né? Iniciativa privada em geral, é sobre ter critérios claros do que se espera de uma parceria e valorizar a seriedade do parceiro. Então, muitas vezes, eu recebi como desculpa de contatos que eu fiz buscando patrocínio, parcerias, que ele falava, olha, infelizmente, eu não posso te apoiar porque tem muitos eventos acontecendo e todo mundo pede coisa pra gente e a gente não tem fôlego para dar ajuda para todos. Só que eu observo ao nosso redor, assim, não vejo tanto essa realidade, sabe? Eu acho que eles generalizam muito. Não sei se tem uns espertinhos, deve ter, né? Uns espertinhos, assim, que não tem um trabalho sério e busca as editoras em busca de alguma facilidade, né? E as editoras ficaram com o pé atrás. Mas eu já vi muito isso acontecendo, né? De trabalhos sérios sendo deixado de lado por causa de um preconceito das marcas, achando que não vale a pena investir quando tem um baita potencial. Às vezes só é valorizado quem já é gigante. Então, no aspecto de lojas, tem muito essa discussão de como que eu vou crescer e me tornar grande se só quem já está lá em cima está sendo beneficiado, ajudado. E é isso, são alguns dos desafios aí de ser reconhecido e o que a gente queria mais para o futuro. Mídia, né? Acho que a Ludopédia abriu aquele espaço de eventos que é super importante, né? E realmente você tem ali, eu acho que é algo novo, né? Não lembro disso há, sei lá, 6 meses, eu não me recordo de ter essa parte de eventos próximos, acho que foi bem importante. Finalmente eles abriram um espaço lá, poxa, é o maior portal que a gente tem aqui, né? A nossa enciclopédia de jogo de tabuleiro. E tem por aí mesmo, Davi, há uns 6 meses eles abriram um tópico semanal. Toda quinta-feira saem os eventos da semana. Então, fica ali na página inicial. Pô, tão legal, você abre a página na quinta-feira, tá lá a nossa imagem do quintal dos jogos e com o flyer do próximo evento. E, cara, sobre apoio e parceria é muito difícil, Davi, porque principalmente quando vai tomando a forma de um negócio, a editora quer vender, né? Ela quer apresentar o jogo e quer vender. A loja quer expor os jogos e quer vender também. Então a gente vai muito na manha, justamente para não dar essa impressão que o Bruno falou, de que a gente quer simplesmente ganhar jogo para colocar no nosso acervo. E é totalmente o contrário, né? A gente criou a tradição de sempre sortear um jogo ou mais jogos para quem participa lá, até como incentivo pro pessoal jogar mais, para voltar no evento, para tentar sorte de novo, né? E ganhar outro joguinho. Então a gente vai muito com, assim, na manha. Em contrapartida, a gente tem a mesma sensação que o Bruno comentou. Quem já anda com as próprias pernas, né, os eventos grandes, tem uma enxurrada de apoio, tanto na mídia especializada, quanto as editoras. E quem está começando, a gente fica meio que em segundo plano, né? Tanto é que quando a gente foi se apresentar para as editoras, um ponto que a gente bateu muito na tecla somos de São Bernardo do Campo, a maior cidade da região do ABC, e somos vizinhos da capital e aqui não tem absolutamente nada. A gente está com essa iniciativa de tentar divulgar o hobby aqui na região, de criar uma comunidade na cidade, para ver se tocava no coração das editoras. E tem, de certa forma, acontecido, né? A gente não compra mais jogos para os sorteios. E alguns que eles mandam, a gente coloca na mesa para o pessoal jogar, conhecer o jogo. A gente manda algumas fotos para as editoras, né? Para justificar que o jogo foi utilizado, tudo, rodou algumas mesas. E a gente faz sorteio de quem formou mesa daquele jogo, vai participar de um sorteio exclusivo.
Então, nas 2 últimas edições, a gente fez isso. Vou fazer a reclamação que eu nunca ganho no sorteio do quintal, eu tô lá desde o primeiro. É incrível, é incrível. E tem gente que sempre ganha, toda é complicado. Eu não vou reclamar da minha sorte com o sorteio, porque eu acabei de ganhar junto ao Além do Muro os ingressos aí pra ver o RPG Show, estou bem animado, inclusive. Putz, que legal. Legal. Tô animado. Sensacional. Mas é isso, vamos pro nosso próximo bloco. Vamos falar de experiência agora, né, no nosso último bloco. Bruno, você começou a falar da dificuldade de justificar o board game dentro de um processo cultural, né? Porque não é música, não é teatro, não tem essa categoria. Que tipo de lacuna cultural, educacional, social, sei lá, emocional, você entende que os eventos ajudam também a preencher ali? Nossa, a minha resposta para essa pergunta é todas as anteriores. A meu ver, o board game tem um alcance, assim, fantástico para todo esse contexto. Ele é uma ferramenta cultural, ele é uma ferramenta literária, é uma ferramenta de contação de histórias, é uma ferramenta de aprendizado, então serve no contexto educacional. É um baita de um produto, quando ele atinge diversos públicos, dadas as temáticas, então ele é super produto mercadológico, né? Tem um apelo mercadológico. Ele tem apelo social, é uma atividade que você, apesar de ter jogos para jogar sozinho, ela é intrinsecamente social, né? Você vai interagir com as pessoas, tanto que hoje em dia, quando eu jogo alguns jogos online, eu sinto falta daquela jogatina de sofá, né? A galera jogando com o controle do videogame, um do lado do outro, sabe? Então esse social aí não tem preço, né? E os jogos de tabuleiro proporcionam isso ainda maestralmente. E emocional nem se fala, né? A partir do momento que você adquire a paixão pelo hobby e se conecta com os jogos, eles ganham um significado especial. Um jogo que para uma pessoa pode não significar muita coisa, para outra pode significar muito. Por isso eu também costumo orientar o pessoal que trabalha com a gente de nunca dizer que um jogo é ruim. Por mais que a pessoa não goste, para alguém aquele jogo pode ser muito bom. Eu vejo os jogos como uma ferramenta para preencher qualquer uma das lacunas que você citou. E aí, antes de passar a palavra para a Lan aqui, deixa eu só um complemento aqui, na final, dar os créditos devidos. Eu ganhei o sorteio com Além do Muro e Mago dos Dados, então vou ver RPG Show e depois eu vou com o Jonathan, depois a gente traz as impressões aí desse evento, que é um RPG em teatro, né? Parece bem legal. Depois a gente traz as impressões aí nos próximos episódios. Mas, Alan, qual o tipo de lacuna que você enxerga que preenche aí o evento de board game? Cara, é até difícil acrescentar alguma coisa depois do que o Bruno falou. Serve para tudo isso que ele comentou mesmo. Eu destacaria, principalmente esses eventos mais locais, né, menores, uma forma de democratizar o acesso aos jogos. Porque desses eventos menores, né, que não são, no caso do DOF, por exemplo, que tem uma entrada mais cara, mas é muito mais fácil a pessoa, a família, pagar ali 15, 20 reais por cabeça e passar o dia inteiro conhecendo jogos diferentes do que comprar um jogo que custa 200, 300 reais. Então ele conhecendo ali jogos pequenos, jogos menores, ele vai ver que de repente ele não precisa fazer grandes investimentos para conhecer jogos, para trazer a família para o hobby. Ele vai conhecer que tem jogos caros, claro, a gente sabe, né? A gente passa raiva com isso. Nosso bolso também, mas tem jogos muito mais acessíveis do que a gente imagina, né? Então serve como uma porta de entrada, tanto para conhecer jogos que você vai comprar e de repente uma pessoa que sequer teria condições de comprar esses jogos mais baratos, num evento ali ela tem a oportunidade de conhecer, socializar com outras pessoas ali, conhecer vários jogos. É a própria experiência, né? Adicionalmente, todas as vantagens. É igual você ver futebol na TV e futebol no estádio, né? É igual você ver um filme em casa ou no cinema. São essas diferenças, né? A gente falou bastante dessas questões das pessoas que estão indo pela primeira vez, mas independente de quem, né? Se é um heavy gamer, se é uma pessoa que está indo pela primeira vez, se é uma família, como que você vem buscando transformar um evento de uma experiência que a pessoa queira apenas visitar para ela realmente reviver, né? O que você falou um pouco, eu acho que as pessoas não voltam por mim, voltam pelo ecossistema, mas quais são os cuidados que vocês têm ali para que as pessoas voltem a cada edição? Cara, é o acolhimento do início ao fim.
principalmente com quem está indo a primeira vez. A pessoa chegou ali na porta do salão, a gente já recebe. Qualquer sinal que a pessoa fica um pouco avulsa ali, a gente já chega, fala, você já foi na Copa? Você quer comer alguma coisa? Tem salgadinho? O que você já jogou? E até a hora que a pessoa vai embora. Às vezes a pessoa é tímida, é aquela que dá um tchauzinho discreto, geral ali, faz questão de acompanhar a pessoa até a porta e perguntar, poxa vida, espero que você tenha se divertido, volte mais vezes, segue a gente no Instagram. Tratar a pessoa, assim, acolher bem, né, o público do início ao fim, e até nos intervalos das jogatinas, puxar um assunto ali, até mesmo fora do hobby, você vai conhecendo as pessoas. Tem um casal de amigos, o Rafa e a Aline, que aí no intervalo de uma jogatina, você conversando com a Aline, ela falou que é compradora, né? Eu falei, você tá brincando, eu também sou comprador. Você trabalha em que área? Trabalha na área da saúde. Ela também trabalha na área da saúde. Então você vai conhecendo pessoas assim que você vai vendo que você tem bastante coisa em comum, né? Então, quando você cria esse vínculo, a tendência da pessoa se sentir bem e ficar disposta a voltar, ela é muito maior. Nerd é um bicho muito recluso, né? Pois é. E eu incluso aí, tá? Eu tô nesse contexto. Em eventos, o próprio DOF eu fui conhecer só após a pandemia. E comecei a organizar caravanas aqui da cidade lá pro DOF, mas antes eu não ia. Tem muitos encontros rolando aqui na cidade, desses de salão de condomínio que a galera faz, que é muito divertido, e eu não ia. Por quê? Porque eu gosto do conforto da minha casa. Então, cara, você tem que fazer um evento, como que você tira o nerd de casa? Né? Como que você convence ele de que vale a pena você ir no evento, presencialmente? Então começa aí o questionamento do promotor de evento nerd. Então assim, eu acho que se o evento for só para comprar jogo, hoje em dia já não é mais diferencial. Antigamente, por exemplo, eu ia nos eventos de anime e lá a gente encontrava action figure, a gente encontrava os hominhos, né? Os bonecos de ação e tal. E, comprava porque você não achava isso em outro lugar. Quadrinhos e tal. Hoje a gente tem internet. Na internet a gente acha de tudo. Então comprar é muito fácil a partir do momento que a gente já está dentro do hobby. Então o evento tem que ser mais que isso. O evento tem que ser experiência mesmo, tem que ser conforto, tem que ser acolhimento. Então, um evento que não tenha esse cuidado em conhecer, se aproximar da pessoa. E o Alan deu uma pincelada aí nessa questão de se conectar, né? Perguntar para a pessoa. A gente tem uma cartilha de perguntinhas também para os nossos monitores, né? Que é tipo, o que você já jogou? O que você gosta, quanto tempo que você está disposto a ficar no mesmo jogo, quantas pessoas que estão com você. E outra coisa que a gente faz muito também do ponto de vista prático, tanto quanto do social, vale muito mais a pena você ensinar um jogo para o máximo número possível de pessoas de uma vez, né? Então a gente sempre pergunta, você vê algum problema? A gente pergunta discretamente, né? Você vê algum problema se a gente convidar uma galera para jogar aqui com vocês e completar a mesa? Daí aí a gente vai fazendo as pessoas se conhecerem e formar novas amizades sem querer. E eu acho que isso que faz um evento atrair a pessoa, fazer a pessoa sair de casa para querer viver a experiência mesmo. Bruno, é mito que evento não dá para colocar jogo pesadão ou não? Assim, quais os títulos mais adequados para eventos? Eu acho que vai do objetivo do evento que você está produzindo. Eu não costumo ser do tipo que, acho que o Alan até mencionou algo nessa linha. Eu não costumo ser do tipo que vai ficar um evento inteiro jogando o mesmo jogo. Porque eu acho que tem tanta coisa que os eventos oferecem, tantas experiências, que eu prefiro experimentar vários jogos pequenos, conversar, trocar ideia. Mas isso é uma opinião pessoal, né? Um gosto pessoal. Acho que mesmo uma pessoa que curte jogos pesados também vai querer um tempo para experimentar outras coisas que o evento tem a oferecer. Então, eu acho, jogo pesado em evento tem que ter sim. A pessoa tem que ter tempo para outras experiências. Talvez jogos pesados devessem ser jogos onde você faz partidas de demonstração. Até do ponto de vista comercial, eu acho mais vantagem, porque você consegue rodar mais o seu público, apresentar o jogo para mais pessoas, e eu sou totalmente averso a atividades que a gente faz, ativações que são feitas em eventos que prendem você dentro de um mesmo stand o evento inteiro. Porque eu acho que o legal é você conhecer tudo.
a gente ter uma troca de experiências com tudo que o evento tem a oferecer. Então a gente nunca vai fazer um tipo de atividade assim para coletar brindes, bônus e essas coisas, fazendo uma atividade só. Sempre vai ser algo colaborativo com todos os expositores do evento, o máximo possível, para que você não saia com o sentimento de que você perdeu tempo. Muito importante isso, porque a gente, quando fez o episódio pós-DOF aqui, criticamos um pouquinho, né, algumas editoras que fazem isso, porque fica uma competição de puxar pro seu stand, quando, na verdade, o legal é você ter essa vivência toda, né, e você sente que é uma obrigação, às vezes, você jogar uma coisa que você nem quer pra ganhar um selinho ali na cartela, então acho isso bem importante. E, Marcelo, o que você entende aí de jogo ideal para eventos? Cara, aí eu passo a pergunta pra você. Dá pra jogar jogo pesado em evento, Davi? Pô, eu jogo jogo pesado em evento de... Tô brincando. No quintal eu jogo sempre. Mas eu, assim... Mas será que você não joga? Será que você não joga o jogo pesado porque você sabe que vai ter mais oportunidade de jogar depois? Não, porque, por exemplo, o DOF, né? O DOF é uma vez por ano. Daí você vai falar, putz, eu vou no DOF pra ficar no mesmo jogo o dia inteiro? Não, então assim, é que a experiência que eu fui esse ano como criador de conteúdo, né, um pouco diferente, que eu queria vivenciar um pouco mais algumas coisas que em outros anos não. Mas às vezes eu vou no DOF porque eu quero conhecer um jogo que eu quero ver se eu vou conseguir comprar ou não, né, então eu ia, né, pra conhecer alguns jogos mais pesados mesmo, então eu não ligava de ficar 2 horas numa mesa, depois mais 2 horas noutra mesa. Teve DOF que eu só joguei pesadões, assim, que eu ficava de 2 em 2 horas nas mesas, quando possível, né, alguns eram partidas de demonstração, então eu não vejo tanto esse problema, mas acho que vai, como você falou, né, do objetivo. Então, próximo quintal eu não vou levar jogo pesado, acho que eu tô numa vibe de levar um jogo, não necessariamente só um par, uma coisa assim, mas levar um jogo mais rápido, conhecer, conversar com mais gente, porque também o ponto de você jogar jogo pesado é que você vai ficar meio restrito àquele mesmo grupo, né, então sento eu, o Arthur e sei lá, né, e a gente senta e vai jogar com as mesmas pessoas que a gente jogaria numa segunda-feira, então... O giro no evento fica prejudicado. Prejudica um pouco, então, assim, gosto, né, de jogos pesados, então eventualmente ao longo do dia talvez jogue algum, mas a possibilidade de jogar com pessoas diferentes, sentar em outras mesas, isso, aí eu acho que realmente o jogo pesado não cabe, depende pra que você tá indo no evento. Eu tô indo exclusivamente pra jogar, eu tô indo pra rodar, pra conhecer, né, gente, pra ter experiências com jogos diferentes. Acho que vai passar um pouquinho por isso, né, mas eu acho que cabe, né, acho que vai depender realmente do objetivo. Falo isso brincando, mas cabe, acho que todo tipo de jogo. A gente vê assim que vão se formando os subgrupos, né, dentro dos eventos. E aí tem o pessoal que joga jogo mais leve, tem o pessoal que joga party game, que fica aquela gritaria, aquela algazarra, e tem o pessoal que fica focado ali no mundinho, que quando termina o jogo até se espreguiça, assim, dá aquela estralada nas costas, tal, pra dar uma relaxada. Então acho que... Não, mas é legal essa experiência de você... Quer dizer, eu gosto, né? Tem gente que vai querer ficar um pouco mais restrita naquilo que ela curte jogar. Eu até conversei em algum episódio com o Douglas sobre isso, a gente tava falando um pouco sobre o ponto de você jogar só aquilo que você gosta e ficar mais... Eu não vou lembrar qual é o episódio, mas bom, ficar mais restrito ao seu mundo ou expandir um pouco, né? Ele falou que ele costuma evitar um pouco as experiências que não são tão do gosto dele, e eu, por mais que eu gosto muito de jogos euros pesadões, eu gosto muito de expandir e de conhecer jogos diferentes. E isso Você aventura muito mais, possível em evento, assim, porque eu não vou, sei lá, pegar e marcar com os amigos, né, com o Jonathan, com o Arthur, com o Douglas, com o Paulo, vamos pegar 10 jogos pequenininhos e passar uma noite jogando. Não é meu estilo. Agora, eu vou num evento, eu vou fazer isso. Então, fui no Além do Muro, eu joguei lá, em vez de jogar um jogo maior, eu joguei vários outros pequenininhos, né? Tive a oportunidade de conhecer vários jogos que eu não conheceria em outra experiência. Mesma coisa no DOF esse ano. Então, realmente, o evento, acho que ele proporciona você provocar um pouco o seu gosto de jogador. E com isso, você conhecer coisas que às vezes você não sabia que você gostava, né? Então, tive a oportunidade de conhecer em eventos já jogos que eu jamais conheceria se fosse direcionar exclusivamente pro meu gosto de jogador mais padrão, né, e gostei muito, então acho que essa experiência é possível, mas tem gente que vai jogar o pesadão também, então acho que depende do tipo e do objetivo ali do evento, da pessoa, com que ela tá saindo de casa, com qual intenção realmente, né. E aí, assim,
pensando um pouco em ações adicionais, né, dentro do evento, vocês fazem ali o sorteio, então, né, tiveram essas ativações também de mesas específicas. O que vocês já fizeram e deu certo, ou gostariam de fazer e de repente não fizeram ainda? Sei lá, campeonato, espaço de protótipo, né, como é o caso do Além do Muro, que tem ali vários, algumas apresentações geeks, um CRPG teatral, que é uma coisa que eu vi no DOF, achei super legal também. Evento temático, né, já tiveram um evento de Halloween também, se eu não me engano, se eu estiver errado, desculpa, me corrija aí se eu tô falando besteira. O que você acha que seria legal ter, ou o que vocês já tiveram e foi algo que vocês querem manter? Uma coisa que eu queria repetir, talvez, se fosse um evento assim mais para o final do ano, mais próximo ali das festas, repetir a dose do bingo que teve na festa junina, cara. Ao invés de fazer o sorteio tradicional, Bruno, a gente fez um bingo, cara. Então, a gente fez várias rodadas lá e foi bem legal. Acho que foi assim, das edições, essa de festa junina foi uma das mais marcantes, que ficou todo mundo pilhado, tenso no bingo ali, querendo ganhar. E, além disso, uma coisa que puxa vida, já teve 2 mesas de protótipo, assim, simultâneas, que eu queria que fosse um salão um pouco maior para ter mais mesas de protótipos. Eu até agradeço aí o Fabiano, da oficina de playtest, que toda edição ele sempre leva um designer da oficina e deixa lá o protótipo rodando algumas mesas. Cara, acho isso legal pra caramba. Até registro aqui o agradecimento ao Fabiano, que é um baita incentivador. Produz seus jogos também, então eu queria que o salão comportasse mais mesas de protótipos para rolar uns playtests lá. Isso eu acho bacana demais. Você conseguir jogar um jogo antes de todo mundo, antes mesmo de lançar. O Hugo apresentou na última edição o Sentando a Pua, que logo em seguida entrou em financiamento na Maple Starter. Foi financiado, inclusive. O Rafael Ferreoli, do Jardins de Amites, que foi lá, apresentou. Alguns meses depois, o jogo estava sendo lançado pela BG Biro. Então isso é até uma honra assim, para a gente receber um evento pequeno, localizado, receber designers que pouco tempo depois já estão com os jogos lançados. Isso é legal demais. E Bruno, você lá já tem então, um grande incentivo, né, com protótipos, tanto de área mesmo, né, de protótipos, quanto editoras levando jogos que vão entrar em financiamento coletivo, então já tem isso bastante presente. O que mais você imagina? Você acha que é o tipo... Lógico que às vezes pelo estilo de evento não cabe, mas você acha que, assim como tem no DOF, sei lá, uma roda de conversa, palestra, sei lá, outras coisas nesse sentido, sorteio eu sei que, né, também já teve ali, outros pontos, né, que cabem no evento, o que você gostaria de ter, o que você já fez e deu certo, você vai levar para as próximas edições? Com certeza eu quero reforçar e melhorar sempre o espaço dos protótipos. A área de protótipos foi uma iniciativa do membro da organização no passado do evento, que é o Boscolo, professor lúdico, tem o canal de pintura de miniaturas. Ele fez parte da organização do evento uma época e ele incentivou a gente a ter essa área de protótipos, numa época em que muita gente torcia o nariz e falava, putz, isso daí não vai dar, ninguém vai gostar disso daí. Tipo, você vai querer ir no evento para jogar um jogo que não tá pronto? Até com palavra do próprio pessoal da oficina do playtest, né, eu tava falando com o Ricardo, né, o Ricardo falou, pô, tem muito protótipo aqui que parece jogo lançado já. Tá melhor que muito jogo lançado. Então, puro preconceito mesmo. Uma das maiores atrações do nosso hobby, é essa possibilidade de você estar próximo da pessoa que cria. É muito legal. Você ter contato com quem desenvolve jogo. E a gente, como produtor de evento, ver esse cara lançando um jogo depois é muito gratificante, sabe? Saber que ele levou o jogo lá no nosso evento e às vezes fez um contato profissional ali que ajudou ele depois, sabe? Então, a parte dos protótipos eu valorizo pra caramba. Tivemos sugestões e já tivemos tentativas no passado, isso antes de 2019 e tal, de fazer palestras, rodas de conversa e tal. Depende muito do público que a gente conseguir atingir. Aí entra aquele desafio da comunicação, né? Porque em algumas ocasiões a gente
organizou esse tipo de atividade. Como a galera ia pro evento com a mentalidade muito de eu tô aqui para jogar, toda atividade paralela que a gente fazia ficando um pouquinho de escanteio. Então é um desafio mesmo, a gente saber, putz, será que tem público para isso? Porque às vezes é uma ótima ideia pro público certo. Quem sabe que o futuro nos reserva, né? Mas com certeza a gente gostaria de ter o máximo de ativações diferentes dentro do evento. Eu quero pedir pros dois uma coisa que eu não vejo em evento nenhum, inclusive o DOF pra mim, gigante, peca nisso. Campeonato, gente, por que a gente não tem campeonato dos jogos nos eventos? Eu acho isso tão legal, sabe? Você colocar ali um Azul, um Onitama, jogos assim que são relativamente rápidos e fazer campeonato. Tem uma dificuldade muito grande, porque eu, de repente, tô falando e o negócio é inviável, mas, Bruno, tem uma dificuldade que não é possível. Eu acharia tão legal a gente ter mais campeonatos, incentivar um pouco. Eu não tô nem falando de master campeonatos, premiação, é colocar ali, quem quiser se inscreve, faz uma brincadeira e o pessoal participa, vai até uma final. Eu não sei, eu acho que as pessoas são competitivas, mas eu gostaria de ver isso nos eventos. Como é que seria possível isso? Não é inviável. É que eu acho que dá trabalho e a gente acaba optando por ter foco em algumas coisas. No próximo evento eu pretendo incentivar parcerias onde o parceiro promova campeonatos. Porque, que nem eu falei, né, de todos os aspectos de produção de evento que a gente tem que se preocupar, se a gente tiver que se preocupar com um campeonato, vai ser mais uma coisa, né? Então, se a gente conseguir um parceiro que faz o campeonato, que seja para promover o jogo dele, o produto dele, pra gente é ótimo, sabe? Eu sempre acho que dá pra ter uma contrapartida legal, sabe? Além do cara vender o peixe dele, ele tem uma atração pro público, entendeu? Eu nunca vi expositor como um espaço vendido, onde a minha responsabilidade com ele acabou ali e tudo que ele tem a oferecer pro público é uma venda. Eu não vejo dessa maneira, eu sempre vejo o expositor que vai desde a empresa grande, que até é difícil atrair elas para os nossos eventos, mas vai até o cara que é desenvolvedor de protótipo ali, que está testando o jogo dele e tal, que para ele ali é legal, tá divulgando o jogo dele, que de outra forma não veria mesa, não veria público, né? Porque se ficar escondido em casa, você não se faz conhecido. Mas para mim, como produtor de evento, é mais uma atração. Cada expositor ali tem uma chance de dar uma experiência única para o nosso público. Então, eu acho que é um trabalho colaborativo. Eu acho que cabe, tem margem para realização de campeonatos. E com esse perfil de jogo mesmo, um Azul, um King Domino, sei lá, um Splendor, um jogo que é fácil ali. Às vezes a pessoa que nunca jogou o jogo consegue aprender em 10 minutinhos e joga e sente, tá tudo certo. Só que a gente até tentou acho que na penúltima edição, ou foi para essa, a gente sugeriu alguns jogos lá, se eu não me engano era o Senhor dos Anéis, aquele Seven Wonders lá, do Duelos na Terra-média, né? E aí não teve muita adesão nos grupos e a gente acabou que desistiu para essa, né? Mas para umas próximas a gente vai tentar fazer alguma coisa mais estruturada e tentar colocar alguma premiação atrelada para ver se dá mais uma animada no pessoal. Pelo menos uns 8 participantes aí para rodar algumas mesas, colocar para funcionar, né? Querendo ou não, é mais um atrativo, mais uma chance para se interagir com o pessoal lá, que de repente você não iria interagir, né? Você ia ficar no seu grupo e acaba tendo que interagir ali no campeonato. E uma oportunidade também para de repente ganhar um joguinho, né? Beliscar um joguinho. Legal, joguei em benefício próprio aqui. Falei que, gente, eu queria tanto. Eu acho isso muito esquisito em eventos grandes, mas falando do DOF especificamente, que você não tem as editoras promovendo isso, sabe? Que eu fui no Brasil Game Show em algum ano aí, não vou me lembrar, acho que faz 2 anos. E lá você tem campeonato de jogo de futebol, campeonato de jogo de tiro. Isso é muito frequente no cenário de games, né? Tem até uma questão profissional, as pessoas ganham dinheiro, né, com isso. Tem gente que vai só pra assistir campeonato, de certa forma, mas eu acho que é algo que a gente tá perdendo no board game de espaço que poderia ser utilizado. Acho que essa parte de campeonato tem, né, as sequências de Carcassonne, de Catan, tem algumas frentes específicas de campeonato, mas acho que nos eventos como o DOF, por exemplo, deveria ser um pouco mais explorado isso, até esses próprios circuitos de Carcassonne e de Catan talvez serem alocados nesse tipo de evento. Eu vejo que a gente tem uma possibilidade, porque afinal de contas, ainda que lógico, exista toda uma questão de comunidade, de cooperação, existe uma competitividade, quem gosta de jogar gosta de brincar, gosta
de ganhar de uma forma saudável, né? Espero, mas de qualquer forma, eu acho que a gente podia aproveitar um pouco mais esses espaços. E aí, falando um pouco até desse ponto, né? Falei do DOF, de colocar um pouquinho a mão no vespeiro, prometo que é só um pouquinho, mas do lado de quem organiza eventos, assim, Bruno, o que você entende aí desses eventos grandes, né? Do DOF, Asmodee Spoiler, o que é modelo positivo e o que é modelo negativo nesse tipo de evento? Eu acho que, sendo evento grande e evento pequeno, a gente tem prós e contras. Uma coisa que eu acho que, infelizmente, acaba acontecendo no evento quando toma uma proporção muito grande é perder o controle sobre alguns aspectos do evento. Às vezes eu vejo pesquisas, perguntas de opinião nas comunidades, assim, sobre o DOF, por exemplo, e as pessoas reclamam de coisas que fogem do poder do produtor do evento, que é, por exemplo, a postura ou as ativações ou o que cada expositor está oferecendo. A questão é que ali, a partir do momento que o espaço foi comprado ali pelo expositor, o expositor, dentro de uma diretriz mínima ali, faz o que ele quiser, né? Não é culpa da organização do evento se o expositor não está sendo atrativo, atraente para o público, infelizmente. Nós, como evento de menor porte, eu acho que temos uma capacidade maior de fazer esse clima hospitaleiro valer. A gente consegue estar muito mais próximo de cada expositor, entender qual que é o negócio dele, os objetivos, ajudar, trocar ideia, construir atividades juntos e fazer a presença dele ali valer o máximo. Agora, sobre outro exemplo que você deu lá na pergunta também, né? Você tinha mencionado sobre esses eventos da marca, né? Tipo Spoiler Fest, etc. Eu não tenho nada contra, mas, opinião própria, eu prefiro o preço do ingresso gastar com o jogo. Confesso que eu também nunca fui no spoiler ali da Asmodee, acho que o valor é um pouquinho desproporcional. Falando primeiro do Asmodee Spoiler Fest, eu queria conhecer, embora seja um pouquinho salgado o preço, né? Também prefiro gastar esses 250 com um jogo, mas aí a estratégia da empresa, né? Não é uma crítica, é só uma ponderação que ficou bem claro que o objetivo da Galápagos, né, da Asmodee, é dar uma esvaziada no DOF e supervalorizar o evento que ela está realizando, né? Tanto é que no DOF desse ano, se eu não me engano, não tinha board games lá para jogar no stand da Galápagos, só tinha uns TCG lá, se eu não me engano. E foi até um baque, né? Então, assim, ficou bem nítido que os stands da Asmodee nas próximas edições, caso eles estejam lá, vão ser bem esvaziados para eles valorizarem o evento deles. E sobre o DOF, cara, putz, eu gosto muito. Eu jogo pouco, passo raiva, mas eu gosto muito. E eu aprendi a lidar com a expectativa, né? Eu fui, eu acho que na primeira edição pós-pandemia, que foi no local novo, né, na Pro Magno, e aí eu tava numa expectativa enorme de promoção, de jogar um monte de jogo, e não foi nada disso. Joguei pouquíssimos jogos, não joguei nenhum jogo que eu queria, que eu tava com vontade de conhecer. Comprei jogo, mas mais pelo impulso, porque muito caro os jogos, um stand ou outro faz alguma promoção, e no geral nessa a experiência não foi tão legal. E aí, mas no ano seguinte, um pouco mais maduro no hobby, vendo pesquisas de opinião sobre o evento e tudo mais, já fui com outra expectativa de ver os lançamentos, de jogar o que for possível jogar, sem ser muito seletivo, ver eventualmente algum produtor de conteúdo que eu gosto e conversar, bater um papo, jogar uma conversa fora. E aí, desde então, eu tenho aproveitado bastante o DOF. Mas sempre que a gente vai aqui do quintal, a gente fica, o ano que vem eu não vou. A gente fica essas discussões aqui, né? Mas eu já tô bem, assim, setado a expectativa de que é jogar o que der, garimpar alguma promoção lá, não se empolgar para não gastar um monte de dinheiro à toa de jogo que provavelmente vai demorar meses para ser jogado, e bater papo com o pessoal, conhecer uma galera, conhecer produtor de conteúdo,
eventualmente ver o Davi, o Jonathan lá e o Douglas, que a gente de vez em quando se encontra lá também. E é isso. Eu aproveito bastante. Sou um Dofizete. E aí, pra gente pro nosso encerramento, Alan, qual foi o momento que você achou mais bonito, mais simbólico, aquilo que te marcou num evento aí do Quintal? Cara, são as famílias que vão, e quando eu falo família, são famílias mesmo, o casal e os filhos. Eu acho isso muito legal, assim. Eu tenho uma filha de 2 anos e 11 meses e ela não tem ainda muita paciência, que nem sabe, né? Eu tento algum joguinho ou outro ali de memória e tal, mas ela ainda não tem muita paciência, então eu torço para que ela goste. Então, quando eu vejo uma família ali sentada na mesa jogando, eu fico, cara, que legal isso. E um outro negócio que eu fico assim até orgulhoso de certa forma é de conectar pessoas aqui da região que não se conheciam, dividiam o mesmo hobby e faltava um pontinho de conexão. E aí eu vejo alguns subgrupos se formando, o pessoal marca jogatina um na casa do outro, dá um trabalho do caramba, a gente chega 8h30 no salão, a gente vai embora 11h30 da noite, a gente mal joga, mal come, mas é tão legal ver o pessoal lá vidrado, se conectando, formando outros grupos, trocando contato e ao longo da semana já marcando outras jogatinas. Então eu acho que, mesmo que seja uma contribuição pequena, né, dentro do ecossistema, é uma contribuição. Ficou bem satisfeito assim e feliz de ver pessoal fazer amizades lá e como vetor a jogatina do Quintal. Do ponto de vista mais generalista, isso das amizades que se formam no evento, com certeza marcaram a gente também. Eu tenho 2 amigos bem próximos que fazem parte hoje e me ajudam na organização do evento, que são o Luke e o Rodolfo, e os caras se conheceram através do nosso evento, participando dele. E você vê hoje que os dois são, cara, melhores amigos, assim, muito próximos, e a amizade nasceu no evento, é muito gratificante. E se eu pudesse citar 2 experiências a mais também, bem específicas, né, que rolaram no evento, e aí são bem simbólicas mesmo. Uma foi quando a gente ainda fazia evento na associação de moradores aqui do bairro. Tinha uma família que estava participando de atividades afins da associação, né, aulinha de dança, alguma coisa comunitária lá, né, e acabou, a gente estava arrumando o evento lá, tal, daí ela acabou ficando um pouquinho mais, viu os jogos, tal, ficou super interessada, só que assim, você via que era uma família muito simples, muito humilde, né, a filha ficou interessada, tal, tinha uma lojinha, nem sei se era no contexto comercial, porque naquela época a gente não tinha loja, né, mas a filha ficou com muita vontade e ela tinha que ir embora, tal. E eu não pensei 2 vezes. A gente tinha um joguinho lá que pra gente não tinha significado muito profundo, né? Mas eu sabia que para aquela criança ia significar demais. E eu dei para ela um joguinho de presente. E assim, a mãe não acredita, né? Pensa que a criança pegou e saiu correndo, né? Mas daí eu falei, não, eu dei para ela mesmo, pode levar, espero que vocês se divirtam juntos, tal. E a criança e a mãe praticamente quase chorou ali, sabe? De olho lacrimejando, assim, de ter feito a alegria da criança, às vezes uma coisa que a mãe não teria conseguido suprir. Foi muito especial. E tem um outro episódio que foi bem quando rolou a pandemia e a gente parou de fazer eventos, né? Que a gente lançou uma carta aberta lá na Ludopédia, né? E no Facebook e tal, falando que a gente estava revendo prioridades. A minha esposa estava grávida, então nasceu minha filhinha ali na época. E daí eu falei, gente, eu vou parar um tempo de fazer os eventos porque me consome demais, sabe? Eu não sei se a gente vai voltar algum dia, mas no momento é uma escolha que a gente está tomando, por mais difícil que seja, né? E assim, fazendo uma livre adaptação aqui, né, para ficar mais conciso, uma das participantes do evento, a Paula, ela deixou um comentário nesse post no Facebook que me marcou demais. Eu perdi a conta de quantas vezes eu chorei lendo isso daqui. Ela falou, em resumo, né? A expectativa da ocorrência de cada edição aquecia o nosso coração. Obrigada, Bruno e equipe, por tanto esforço e tanto tempo dedicado de suas vidas pessoais. Só digo que valeu a pena. Paula, Malu e Dani. Isso para mim é o que significa sucesso. Dá pra ver que é tudo base nessa conexão, né? Um negócio que é amador naquele melhor sentido, né? Do amar realmente
esse trabalho que vocês fazem que fica ali muito próximo do 0-0, se não menos do que isso, né? Então realmente queria parabenizar vocês, né, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, a importância que tem nesse ecossistema e, assim, gostei demais do Além do Muro, o Jonathan Douglas também, né, pediram para deixar aqui o agradecimento que a gente curtiu, foi bem legal, a oportunidade de conhecer os jogos lá, de realmente vivenciar aquela experiência nos 2 dias, e Alan também, né, agradecer aí pelo trabalho que você vem fazendo no Quintal, a gente vem acompanhando evento a evento e ficando feliz, né, com o crescimento do evento do Quintal, então realmente parabéns para vocês dois, e que a gente continue na parceria também, que vocês puderem contar com a gente, estamos à disposição aqui para divulgar, é o que a gente consegue fazer nesse momento. Fica à vontade aí para deixar seu tchau pra galera, Bruno. Obrigado, Davi, pelo convite. Foi uma troca muito gostosa aqui, muito legal. A gente vê que a gente tem valores iguais, busca a mesma coisa, né? Um trabalho muito sério e feito com muito amor, né? Tanto os eventos quanto o trabalho de vocês com o podcast, que a gente sabe que é bem trabalhoso e sucesso é relativo, né? Sucesso é o que está no nosso coração, né? Então, quem ouvir esse podcast aqui, eu tenho certeza que vai estar feliz, porque vai ter compartilhado um pouquinho desse sentimento de gratidão aqui nosso, com todo esse trabalho dedicado, esforços dedicados. Obrigado pelo convite, e quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, segue lá, @Além do Muro, no Instagram, principalmente. Temos site também, se você pegar o WhatsApp que está no nosso site é o meu, qualquer ideia que vocês quiserem trocar, fica à vontade. Quem sabe ano que vem a gente não se vê além do muro? O evento promete ser melhor do que o desse ano, hein? Só melhorando, hein? Só pra frente. Um abraço. Boa, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui trocando essa ideia com a gente. E também quando quiser voltar, não só para falar de evento, pra gente trocar uma ideia sobre o hobby como um todo, porque você falou da dificuldade de achar público para palestra, né, às vezes para uma mesa redonda, mas a gente gosta, né, de ficar aqui 2 horas falando de jogo, então quando quiser voltar também, as portas estão abertas. Bruno, obrigado. E você, Alan, dá seu tchau aí pra galera, divulga também. Davi, primeiramente, obrigado aí pelo convite, uma honra, verdade mesmo, fiquei bem feliz, bem satisfeito. Aprendi demais com o Bruno aí, trocação de ideias legal demais. Propósito de espalhar o hobby, né? Trazer mais gente, levar alegria para o pessoal. Isso é bom demais. Obrigado pelo convite. Para quem ainda não comprou ingresso, fazendo jabazinho, Davi, os ingressos do segundo lote ainda estão disponíveis, ainda tem alguns ingressos. Próxima jogatina do Quintal, sábado, dia 15 de novembro. E para quem quiser conhecer, acompanhar um pouquinho mais do Quintal dos Jogos, é o @QuintalJogos no Instagram. Obrigado de novo aí, Davi, pelo convite, e Bruno aí pela troca de experiência. E, bom, porta aberta também, você sabe, Alan, inclusive, vocês precisam voltar a fazer conteúdo de vídeo aí, a gente tá sentindo falta, a gente falou de trocar, né, da gente gravar um pouquinho com vocês vídeo, vocês gravarem podcast com a gente, precisamos agitar esses nossos intercâmbios, e sábado estaremos lá, jogando juntos. Obrigado também aí pela participação, obrigado a vocês dois. Para quem ouviu a gente também, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Comente aí na Ludopédia, no Spotify, no YouTube, siga a gente também lá no Instagram, @EntãoGanheiBG, e até a próxima, valeu!